Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode. Aquele podcast, aquele papo, aquela resenha que todo mundo pode. Agora que geral o quê? Deve se inscrever no canal. Já tá inscrito no canal? Então vamos lá. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda no grupo da família, manda no grupo da escola, dos filhos, dos amigos, dos pais e amigos da escola, no grupo do condomínio, manda em todos os grupos, porque esse é aquele comentário, esse é aquele corte, essa é aquela brincadeira, aquela conversa que interessa a todo mundo e você vai saber por quê. Já tá no YouTube, já tá no Instagram, aqui ó, @geral.podcast. Batemos no mês passado no Instagram 8.700.000 visualizações e é o que eu sempre falo, o amigo aqui é parte fundamental nessa nossa boa audiência que tá cada vez maior. Porque, como foi 15 dias atrás, agora sempre 2 vezes no mês, a gente tem aqui a máquina da... Não é da polêmica, não, porque as pessoas hoje em dia usam a palavra polêmica muito ao Deus dará. Tem gente que usa a palavra polêmica aí quando não deveria usar a palavra polêmica. Mas é a vida real, a vida como ela é. Aquelas situações que a gente não acredita, ele traz aqui, comprova, vivenciou e mostra que quando a gente menos espera, vem mais coisas para surpreender. Então, se as nossas primeiras 4 conversas aqui já foram uma fábrica de histórias sinistras, o 5º episódio da nossa resenha aqui promete e promete muito. Ele já veio aqui, porque aqui a gente joga muito limpo com vocês. A gente grava num dia, no dia seguinte já começam os papos para a próxima conversa, a gente pega muito o que a galera fala ali na nossa rede social, inclusive comenta na rede social, traz casos que você viu, que você participou, que você conheceu aqui nas nossas redes sociais, porque a gente vai tentar ir a fundo para tentar trazer aqui e mostrar a vida como ela é com meu amigo, irmão, Joab Sobrinho, advogado criminalista, cara que... Não tem papinho, não tem meias palavras. Aqui... Tem que entregar tudo, Rodrigo. Entrega tudo. Eu falo pro pessoal que não adianta vir pro podcast. Eu gosto do podcast que te dá liberdade, né? Isso aí. Você consegue conversar com as pessoas e você vê que todo mundo tem uma opinião diferente. Às vezes eu faço um comentário no podcast, falo sobre um caso e dá uma pancadaria feia, porque vem me ataca, aí um seguidor meu me defende, aí vocês estão tudo brigando. E eu mesmo não entendi como começou a briga. Eu sei que... E é chamado de todos os lados, né? Não, de tudo. É chamado de direita, de esquerda, de homem, de mulher, de brabo, de tudo. Tudo. É Só bom que assim, o legal é que você vê que o trabalho está fluindo, as pessoas estão entendendo, e o melhor de tudo, estão tendo consciência, porque muitos desses casos que eu trago para cá é para as pessoas refletirem e se pôr no lugar. Se fosse comigo, o que eu faria? Isso aí. Isso é bem legal. Vamos entregar tudo hoje. E aí, na nossa última conversa, um dos papos que a gente talvez que mais tenha viralizado, foi a questão do rapaz lá do elevador, né? Que ele estava usando a bomba e acabou... que na nossa postagem, que tá disparada aí no Instagram, muita gente se identificando, né? Engraçado, Rodrigo. Isso que eu ia te falar. A trembolona, eu falei sobre a trembolona, teve várias pessoas defendendo, e os caras estavam defendendo, você, não deixa nervoso não, a trembolona não deixa, você tá ficando maluco, você começou a gritar. Eu falei, rapaz, se esse cara tá, pelo vídeo, gritando comigo, se ele não fizer uso e tá gritando dessa forma, se ele usar, então ele vai me porrar quando eu encontrar na rua, porque o cara tá gritando. Tá comprovando a tese, né? Os caras escreviam em caixa alta e me xingando tudo quanto é não. Eu falei, Jesus amado, tá em causa própria ali. Então, assim, só que eu expliquei que a trembolona era só um alerta, na verdade, de que as academias têm que ter, os pais têm que ter junto dos filhos na academia. Não era para ninguém me ofender, nem atacar ninguém, não. É só um alerta. Só que, assim, teve várias pessoas que comentaram que realmente já fizeram uso da trembolona e ela realmente tem esse efeito colateral de ficar mais agressivo. Fiquei, super agressivo, o doutor estava me perdendo. Teve pessoas que fez um comentário legal, levou o negócio a sério. Porque ali é uma informação para você dar para as pessoas para tomarem cuidado. Um alerta. Agora, o legal de tudo isso aí, é que eu vejo as pessoas, cara, são complicadas. Quando eu falei sobre a trembolona, as pessoas falaram que não é nada daquilo. Aí teve um cara que falou assim, eu acredito que ele seja médico, porque ele falou assim, me mostra onde está o estudo e que o homem fica mais agressivo com a trembolona. Eu falei, eu não preciso ser médico para responder isso para ele, mas eu não respondo. Eu simplesmente eu penso, né? Eu faço aquele pensamento interior e vou assim, Jesus, é claro que não vai ter estudo para o ser humano porque a droga é para cavalo.
é uso veterinário. Não faz sentido você estudar a droga no ser humano se ela não deve ser aplicada no ser humano. Então, assim, perdeu o tempo dele como médico, se for realmente médico. Mostrou perdeu, desconhecimento. E demonstrou total desconhecimento, porque você não vai testar uma droga de veterinária no ser humano e fazer estudo. Pelo amor de Deus, isso não existe. A própria pesquisa estaria contaminada, né? Sim, até porque é para animal, não é para o ser humano. E assim, o risco que você corre, você vê um cavalo, o tamanho do coração de um cavalo, a estrutura de um cavalo, você usar isso num ser humano é complicado. Por mais jumento que ele seja. Só que assim, torna as pessoas mais agressivas. Quando eu falei do cara do elevador, as pessoas não acreditaram. E aí nós entramos no caso do Gari. Então, eu ia te trazer esse assunto já. Então, você viu que o rapaz, ele matou um Gari totalmente desproporcional. Ele estava discutindo com a motorista do caminhão, porque ele queria passar. Nós sabemos que os garis fazem um excelente trabalho. Eles param no meio da rua, mas é coisa de, cara, não chega a 1 minuto. É o tempo de recolher o lixo. Que intolerância, que velocidade, que pressa é essa que ele estava, né? E aí ele começou a discutir com ela. O Gari foi falar para ele, tipo, calma aí, nós estamos trabalhando. Ele deu um tiro no cara. Desproporcional. Inclusive, ele usou a arma da mulher dele, da esposa dele, que vai responder, porque que ela cedeu para ele. O dever de guarda é dela, ela tinha que ter colocado. Ou então ela diz que ele furtou a arma dela. E piora mais a situação dele ainda. Porque se ela disser que ele se apropriou da arma dela, ele, além de ela não ter guardado no cofre, que isso não vai funcionar, ela ainda prejudica mais ele ainda. Mas vamos pensar assim. E ele já tinha histórico, né, pelo visto. Então, vamos pensar assim. Você viu o tamanho do cara? Gigantesco. Você viu que. É uma coisa. Você viu que depois que ele matou o cara, o que ele fez? Foi pra academia. Foi malhar. Você viu, mas é porque é excesso de força. Essas drogas, eu não vou atribuir só a trembolona, não, tá? Isso aí foi só um exemplo. Eles misturam 3, 4 tipos de anabolizante e injetam neles, tá? E aí fica com uma força danada. Você percebe que o cara tá totalmente transtornado para dar um tiro numa outra pessoa assim, depois de malhar. Foi treinar. Como se nada tivesse acontecido. Nada aconteceu, não fiz nada. Pô, como é que você não fez nada? E aí, levantaram-se o histórico do cara agora. O cara tem um histórico já de violência, já bateu em outras pessoas. Ele tem lá uma série de... Acho que ele tem um ego dele muito inflado, né? Porque o cara... Viu a foto de perfil dele? Toda montada. Você olha a foto do cara, é um Dom Juan, cara. Esse negócio de você colocar lá na internet, esses filtros aí, cara, eles prejudicam muito. Porque você olha pro cara, o cara é bonito, rapaz. Na foto, quando vê a realidade, Jesus! Não foi isso que eu comprei, devolve. Mas você vê que o inchaço dele é o anabolizante, retém muito líquido. O cara estava usando mesmo uma droga pesada e descompensada. E esses caras normalmente usam drogas, esses caras normalmente bebem, aí vai potencializando cada vez mais. Eu não sei se é o caso dele, mas acontece. O cara usar anabolizante, bebida e usar droga ainda. Fica pior ainda, irmão. Então, assim... É uma bomba relógio, né? Literalmente. Explode. Aí vem aquela discussão que as pessoas falam. Mas ele não usa a droga para bater quando o cara do elevador. Aí ele não usa droga para bater em homem. Aí você deu um tiro no homem. Isso aí. Ele ia atirar no cachorro, se enfesar ele, se ele estiver na rua, na hora que quer passar, o cachorro atrapalhar, ele atira no cachorro. Por O cara quê? bate na mãe, né? Ele não vê a mulher, não é o gênero mulher, não é o gênero homem, o psicológico do cara está afetado, pô. O cara está usando uma droga de cavalo. Então, assim, isso, novamente, vamos tacar pedra, que os haters, agora é hora dos haters, né? Isso não vai atenuar em nada, pelo contrário. Se for constatado que ele estava drogado ou que ele estava usando qualquer tipo de coisa, vai ficar pior para ele. Por quê? Ele teria que provar que ele era incapaz de entender ali o ilícito, ele está alcoolizado, 100% drogado. Não era o caso, ele não estava dessa forma. Ele estava com um anabolizante no corpo porque ele foi treinar, ele foi para academia treinar. Então, assim, ele já anda com uma arma de fogo, um cara desequilibrado, pior. A esposa dele, como delegada de polícia, já conhece mais ele do que ninguém. Deveria saber que ele não... Não, cara, não vou te dar minha arma. Você não pode andar com a minha arma de fogo, que você, porra, não tem psicológico para andar com uma arma de fogo. E aí, cai naquilo que a gente sempre fala para as pessoas, né? Se a esposa do cara é juíza, ou é delegado, o marido dele é mais juiz e mais delegado do que as próprias esposas. O cara quer ser o que ele não é, pelo amor de Deus. Porque ela mesma, como delegada, não vai sacar da arma para tirar ninguém que está trabalhando ainda mais como gari. Agora, pensa no seguinte. O que ele trocou ali, Rodrigo? 6 por meia dúzia ou 1 milhão por 0? Trocou 1 milhão por zero. Por zero. Pô, o cara é empresário, bem casado, tinha uma vida... Acabou com a vida dele, com outra família. O outro, coitado, não tinha onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar, porque o gari, coitado, ele tem o salário pequeno, tinha uma família esperando por ele, a filha, a esposa, pô, ele lutava pela família dele, mas, coitado, com um salário, você deu, de gari, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, pô, o cara, ele trocou tudo por nada, e assim...
A vida está sendo banalizada, as pessoas estão acabando com a vida das pessoas por conta de um comentário. Tipo, espera um pouquinho, irmão, eu tô acabando de jogar lixo, o cara tá limpando as ruas, pô. Fazendo um serviço pra gente. E ele tava defendendo uma mulher, né? Isso aí, covardia. Então ele vai responder. Ele vai responder para essa situação e vai ser grave, porque tem vários. Mas ele pode dar uma indenização pra família, não? Pode, a família pode entrar com a ação pedindo indenização. Tanto a ação penal, no final, eles podem pegar o título e executar como pedindo indenização, ou como pode fazer agora também, pedindo indenização para a família, porque ele deixou uma filha de 15 anos, 15 a 16 anos, deixou uma esposa, ele também era o cara que contribuía com a alimentação de casa, com o sustento daquela família, né? Então, assim, é trágico, é lamentável, mas você para fazer referência, você vê que o cara trocou 6 por meia dúzia, não, ele trocou 1 milhão por nada. Quando a gente pega casos em que você acaba vendendo uma arma, emprestando uma arma para alguém, a pessoa que emprestou, no caso ela, também vai responder criminalmente. Então, Rodrigo, eu vou te falar uma coisa para você, que a gente tem um ditado no meio dos armamentistas, que a gente até brinca com o pessoal, que você aprende lá atrás, né? Arma mulher não se empresta. Vai dar problema. Vai dar problema, porque você não vai emprestar sua mulher para ninguém, Não. sua arma. Você não empresta arma para ninguém. A arma é pessoal, ela é sua, ela fica vinculada ao teu CPF e à sua identidade. Você responde? Você responde. E detalhe, dependendo do crime que cometeu, você responde, inclusive, pelo crime, tá? Com partícipe. Você pega, eu te empresto a arma, você vai lá e matou um cara. Vai entrar nós dois. Eu por ter te auxiliado para você cometer aquele crime usando arma de fogo. E aí, então, eu vou mais longe. Nesse caso específico, não, vamos tirar esse caso específico. Num caso específico onde tivesse sido comprovado que ele estava sob efeito de uma droga ilícita. Sim. Se for comprovado de onde vem essa droga, quem ele comprou, o cara da academia, o personal, o cara ele pode ser envolvido também como cúmplice de alguma forma? Pode, se ele descobrir. Não, dessa forma não, mas o cara pode responder por tráfico de drogas. Então vamos pensar que ele estava drogado, foi descoberto que ele estava usando anabolizante, que esse anabolizante foi vendido por um cara que fornecia na academia. Uhum. Esse cara pode responder por tráfico de drogas. Independentemente do que ele fez com a droga. Não, porque, na verdade, o cara que vendeu a droga para ele não queria que ele matasse ninguém. Entendi. Então, assim, não iria responder. Agora, vamos pensar assim, eu sempre falo isso, as pessoas, elas querem sempre me bater por conta disso. Uhum. Se no momento do ato do que ele executou lá, que ele atirou no cara, ele não tivesse discernimento do que estava fazendo, porque ele estava muito drogado ou muito alcoolizado, aí sim, aí ele é absolvido impropriamente, você absolve impropriamente ele e aplica essa medida de segurança, ou seja, ele vai ser internado no manicômio para tratamento. Sem data? Sem data. É só quando ele estiver bom, ele vai poder sair. Então, assim... Mas ele sair normal? Se ele ficar bom em 2 anos? Mas esse que é o problema, porque ninguém fica bom, né? Me mostra um que você conhece. Não fica? Não fica bom, Rodrigo. Vou te falar, eu canso de falar isso. Se um dia você tiver que ser julgado, escolher, pede para o presídio, não vá para o manicômio. Porque não tem mais liberdade no manicômio? Se você tá bom, vai sair ruim. Cara, sossega leão todo dia. Você é dopado todos os dias. Eu tive um caso de um cliente, que eu tinha uma audiência com ele, uma semana, era na segunda, tinha audiência na sexta com ele. Cara, eu fui na segunda-feira falar com o cara. Eu não consegui falar com o meu cliente. Ele falava assim, doutor, balançando, eu não conseguia falar com o cara. Aí eu pedi pro diretor, olha, você não pode suspender os remédios dele, porque eu preciso dele na audiência, você está consciente para que eu possa conversar com ele. Cara, eu tive que entrar com mandado de segurança, pedindo para o juiz autorizar, o juiz tinha legado, o desembargador autorizar que ele ficasse sem o remédio. Autorizou. Passou, aí remarcaram a audiência. 5 dias antes da audiência, pararam de dar o remédio a ele. Quando eu cheguei lá, o cara ainda estava naquele efeito ainda de, tipo, bobão. Ele respondia, ele já se conectava muito mais. Mas numa velocidade diferente. Mas numa velocidade parecia que estava em câmera lenta, falando comigo. Não, doutor, rapaz, não vai por mim. Ninguém quer estar naquele lugar. Pessoas gritando, babando. Mas é legal isso, essa dopagem? Porque o que acontece? É o medicamento dele. Então, assim, o que vão passar por lá, quem vai saber é o médico, a prescrição é do médico. Só que, assim, o inimputável, ele na hora do ilícito, ele não entende o que está fazendo. Ou drogado ou muito alcoolizado. Isso pode acontecer? Pode. Só que não foi o caso desse cara. Ele não estava alucinando a tal ponto, porque ele dirigiu, ele foi para academia, ele estava com a cognição dele muito tranquila, porque ele estava pensando o que estava fazendo. As pessoas que estão assim, normalmente, o cara está perdido. Ele não estava em surto, né? Você lembra um caso, lá em Niterói, de um dentista famoso, uma família bem renomada em Niterói, que foi para boate à noite, ele ficou, eram 3 pessoas, ele, um policial e um amigo. No relato deles, que ele ficou a noite inteira usando droga e bebendo. A noite toda, usando droga e bebendo. Quando chegou na parte da manhã, eles indo embora para casa, ele pegou a arma do policial, atirou no motorista e matou o motorista. Que era amigo dele? Que era amigo dele.
E aí, ele atirou, matou, e o policial, aí todo mundo foi para cima dele, daí você viu o cara, até um advogado que foi a defender ele, eu falei, pô, cara, o cara perdeu uma grande oportunidade. Porque era para ter, quando chegou na delegacia, eu quero fazer o exame de alcoolemia nele agora e o toxicológico. Porque, pô, o cara não tinha condições. Você vê a filmagem da Globo, a Globo foi lá cobrir, o cara tava assim, pé do lado do carro, assim, ó, expressão zero, o cara não tinha. Você vê que o cara estava no mundo de Narnia mesmo, viajando. E perdeu. E o advogado, inclusive, morreu na pandemia, coitado, novo, 40 e poucos anos, morreu na pandemia. Mas, se você provar que ele não tinha, que ele era inimputável no momento do ato, ele está afastado. A condenação criminal é afastada e ele responde só por medida de segurança, ele é internado. Então, não é porque as pessoas... Ah, mas o cara está tomando anabolizante. Não tira a consciência do cara, ele deixa o cara agressivo. É diferente. Uma droga alucinógena tira a tua consciência. Você beber a ponto de você ficar caindo, tira a sua consciência. Agora, você usar um anabolizante só te dá agressividade. Então, essa agressividade não vai contar para você ser absolvido ou para te contar. Pelo contrário, vai piorar a situação, porque normalmente esses produtos que são utilizados são proibidos. Vai agravar mais ainda. Quando é um caso de uma academia, se o professor... Isso é um alerta que é importante a gente fazer. Se tiver um professor, um personal, que ele atenda o aluno na academia. A academia, ela descobrir que ele está passando esse tipo de substância para os alunos. A academia, ela é correl, a academia, de alguma forma, não, ela responde junto? Vamos lá. Existem duas esferas aí que nós vamos pensar. A esfera criminal e a esfera civil. Tá. Na esfera civil, o preposto da academia é o personal. Tá. Se eu tiver que entrar com uma ação, eu vou entrar em face da academia. Civil. A academia vai pagar, depois ela pode entrar com uma ação de regresso em face do funcionário dela. Perfeito. No criminal, ela só responderia se ela soubesse que ele está comercializando droga dentro lá, porque aí um seria o traficante, o outro também, porque tem ciência e mantém, inclusive, em depósito lá na academia. Se o dono nada sabe, eu não posso imputar a ele uma responsabilidade que ele nada sabia. Você pode ter aqui seu funcionário, seu cameraman. Ele pode estar vendendo droga, não pode, ele é descoberto, vai te botar junto com ele. Por qual motivo? Não faz sentido isso. Então, assim, a questão é, no cível, independente de culpa ou dolo, ele vai lá, objetivamente, ele vai responder à academia, mas no criminal, não. Mas no caso desse, se a academia descobrir a medida correta é eliminar esse funcionário. Demissão por justa causa. É justa causa. Demissão por justa causa. Ele tem que demitir por justa causa. Então, assim, porque nós chamamos de culpa em vigilando, né? Ele tem que tomar conta dos seus funcionários. Se o cara está fazendo uma coisa de errado e ele descobre, demissão por justa causa. Se ele nada faz, ele está omisso. Então, no cível, ele vai ter que indenizar, porque quando você escreve um aluno na academia, você está indo pelo nome da academia, não pelo professor. Então, ele tem a responsabilidade sobre as aulas que estão sendo ministradas dentro do âmbito do estabelecimento dele. Agora, na parte criminal, eu tenho que provar que ele conhecia, que ele tinha ciência dos crimes que estavam ocorrendo dentro da própria empresa. Se ele não sabe disso, não tem por que ele responder por esse tipo de conduta praticada por terceiro, sem seu conhecimento. Eu estava vendo também agora no final de semana um caso, não sei se você acompanhou, uma menininha, acho que tinha 4 anos, que estava na creche e aí ela se pendurou numa estante tipo essa nossa aqui, mas menor, numa estante, e aí a estante veio para cima dela e ela morreu. Os pais estavam desolados, era inseminação artificial, lutaram para ser... Enfim. Num caso como esse, qual deve ser a forma da justiça encarar isso? Então, essa responsabilidade, sem querer... Vamos lá, eu não vi. Então não vamos falar do caso específico. Esse caso eu não tenho específico. Depois eu vou contar outro para você, mas esse caso especificamente eu não vi. Tá. Mas eu vou dizer pelo que você me falou, tá? Exemplo, essa estante, qualquer pessoa que tocasse nela, ela foi feita para cair em cima? Ou ela estava... Era uma estante de madeira, então, mas não era uma coisa... A perícia que vai determinar se era um móvel que estava com o pé quebrado, estava sendo amparado por alguma coisa indevida, e aí com a criança puxando, ele caiu. Mas a criança que subiu, né? Então, mas não faz sentido, porque você subir numa estante, a estante cai em cima de você, não faz mais uma criança, não faz sentido isso. Numa creche ainda, A né? gente precisa, mas na creche, precisa entender o seguinte, quais foram os cuidados ali, a perícia que vai determinar se qualquer pessoa que estivesse naquela situação, se for utilizado de forma inadequada o bem, e aí por isso caiu em cima dela, e saber o seguinte, cadê a cuidadora que não viu aquela criança subindo em cima de uma estante? Então, na área civil, eu vejo possibilidades de uma indenização. Na área criminal, nem pela parte culposa eu imagino que seja, por conta de não assumir o risco de uma criança cair da estante. Eu preciso entender melhor o caso realmente vendo. Eu não vi essa situação. Mas eu vou te dar um caso
emblemáticos que dói no coração, e agora para todo mundo refletir, porque isso dói no coração, tá? E aí as pessoas vão culpar o pai, outros vão culpar a mãe, outros vão dizer que, pô, tem que ser todo mundo preso, e aí você vai tirar suas conclusões e vai dizer o que você acha disso. Tinha um rapaz armado, não sei se ele era policial, porque eu vi muito rápido, mas eu acho que ele era policial. Eu acredito que ele seja policial. Ele com a esposa conversando, e tinha uma arma de fogo, a arma dele estava municiada em cima de uma mesinha. Tá. Tinha uma criança de 2 anos, que era o filho dele, brincando. Ele não viu a criança, não sei de que forma, porque a criança cega os pais, tá, gente? Isso aí eu sou pai, sei disso. Criança cega os pais. A criança pegou a arma, pegou a pistola, apontou para a mãe, tadinho, ele apontou para a mãe. E aí, quando ele apontou a mãe, ele atirou. Pegou no peito da mãe dele. 2 aninhos. A mãe gritou, fulano, ele saiu correndo, chorando, ele saiu correndo. Aí o pai olhou sem entender, porque viu um disparo de arma de fogo. Pô, uma criança de 2 anos, pô. Disparou, conseguiu disparar uma pistola. Fez um disparo de arma de fogo e acertou o peito. Como é que ele sabia que era para apertar? Olha que garoto, criança inteligente, 2 aninhos, pô. E aí atirou, pegou no peito da mãe. A mãe foi tentar dar um passo, tadinha, até para socorrer o filho. Preocupada com o filho, foi na direção dele e ela caiu. Ele veio sobre a mãe, começou a chorar, agarrando a mãe. O marido ficou desesperado. Agora vem a pergunta para você. As pessoas não estão culpando o pai porque ele deixou uma arma em cima da mesa. Ele jamais iria imaginar que uma criança de 2 anos ia ter capacidade de pegar aquela arma e fazer o disparo. Essa é a primeira situação. Foi negligente? Foi. Mas dizer que ele tinha, que podia acontecer, não, a gente nunca vai imaginar que uma criança de 2 anos ia pegar aquilo ali. E nem imaginar que podia acontecer, porque ele não assumiu o risco de acontecer. Quando você assume o risco de acontecer, ter a chance de acontecer assim. Tem uma opção de adulto, eu boto a mesma arma ali, qualquer um de vocês pode pegar aquela arma e atirar em mim. Diferente. Ok. Ali não, ali era uma criança de 2 anos, sem consciência, uma criança que não tem essa expertise, não tem esse pensamento, mas a criança teve a expertise de pegar a arma e atirar. Então, acertou a mãe morreu. Caraca. Pergunto a você, qual a punição do pai? Já foi dada a punição, perder a mulher. Já foi dada a punição, ele perdeu a mulher dele e a criança perdeu o filho. Se você punir ele, você puniu a criança duplamente. Tadinha, essa criança ela vai crescer sabendo que foi ela que matou a própria mãe. E aí é uma dor incrível isso. O cara perdeu a esposa, perdeu a mãe do filho dele. E assim, ele nunca imaginou aquilo. Então, o perdão judicial é para esses casos. Quando o sofrimento dele é tão grande que qualquer outro sofrimento que você fizer para ele agora não vai fazer mais diferença. Ele já pagou, porque o sofrimento é muito grande. Ele perdeu. Agora, muitas pessoas vão dizer... tem que deixar ele preso. Você está condenando de novo uma criança que realmente vai passar por um estigma muito grande na vida. Então, assim, bota os comentários aí, o que você faria? Você prenderia o cara, deixava ele solto, dava o perdão judicial, deixava a criança entregue para outros parentes cuidar, a não ser o pai. E aí, a culpa foi de quem? Teve dolo ali na conduta. Eu não vejo nada disso. Eu vejo uma tragédia, claramente uma tragédia, em qual ele foi negligente por ter deixado uma arma ali, mas na forma culposa, não na forma dolosa. Por quê? Porque ele nunca ia imaginar que um filho de 2 anos, a criança com 2 anos, tem que ver pequenininho, cara, 2 aninhos, você nunca vai imaginar que ela tinha que conseguir pegar a arma e ainda fazer o disparo. E apontando, e fez pontaria para a mãe. E o tiro ainda ser fatal. E ainda o tiro ser fatal. Ou seja, só Deus explica essa tragédia. Eu fiquei muito triste, porque ninguém merece ter uma vida ceifada dessa forma. Uma criança de 2 anos matar a própria mãe. E o marido, cara, com certeza, você vê pelo relacionamento, estava nem brigando, estava conversando, devia ter um bom relacionamento, perder a sua esposa e perder a mãe do filho dele. Complicado demais. Então, vamos botar isso para a pessoa dizer o que acha, mas é importante, vamos fazer um outro exercício. Se a mãe da criança fosse sua irmã ou sua filha, se você ia agir diferente. Porque há o ponto de vista de nós que estamos distantes, há o ponto de vista da família deles lá, que conhece tudo, sim, e há o ponto de vista da família da menina que morreu. Se isso de alguma forma mudaria. E se imagina a situação, vamos nos colocar agora no lugar dos pais dessa menina que morreu, então, de olhar o neto, qual o sentimento? Porque se a gente for pensar racionalmente, a gente vai entender que a criança ela não tem noção de nada. Muitos vão culpar o pai, o próprio pai e a mãe podem culpar o marido porque fez aquilo. Outros têm uma repulsa com a criança. Ou uma repulsa com a criança. Isso aí vai ser... Estranha a família. Vai ser na família, vai ser caso a caso, porque o grau de relacionamento que existe entre eles. Exemplo, eu estou há 20 anos com a esposa, em janeiro eu faço 20 anos com ela. Meu sogro e minha sogra, eu já falei várias vezes aqui que eles são meus pais. Sim. Então, assim, eles sabem que eu sou incapaz, eu daria a minha vida por eles, eles sabem disso. Então, assim, se acontece uma tragédia dessa, eles vão ficar mais tristes, porque eles vão perder duas pessoas. Ia perder a filha e ia perder o genro que tem como filho. Então, assim, eu sei exatamente isso. Agora,
vai depender de cada um deles entender ali qual foi a situação, porque negligente foi, teve uma negligência ali, mas saber entender que uma criança de 2 anos não queria matar a mãe, provavelmente, eu sempre falo para as pessoas isso, tem coisas que criança não pode ver, esse negócio de ficar brincando de pique ladrão, de criança ver o uso de arma, mesmo que seja de brinquedo, aquelas de laser, a criança traz aquilo para ela Normalizar, e ela acha que é normal. Então, assim, 2 aninhos, ele fez um disparo, como é que ele sabia que tinha que botar no gatilho e tinha que fazer a posição? Ele apontou a arma e atirou. Ele viu em algum lugar, ele viu aquilo em algum lugar. Então, tá vendo aí, tipo desenho, achou que estava brincando com a mãe. Na verdade, ele matou a mãe dele. Então, assim, é uma tragédia, mas fica mais um alerta. Nem todo conteúdo, mesmo que seja de brincadeira, que é de laser, que não sei o que bota essas armas de laser, mesmo essas brincadeiras em desenho, não, é inapropriado para uma criança. Diante disso, você acha que a gente está tendo uma polêmica muito grande também nessa questão da... Que é até um termo, acho que você pode me ajudar nisso. Estão falando muito de adultização das crianças, né? Através desse negócio do Felca aí, que denunciou o tal do Ítalo. Eu acho que a adultização de crianças é um movimento que já vem de muitos anos. Eu, por exemplo, com 7 anos, eu trabalhava na televisão, era ator mirim, e eu tinha normas a cumprir, tinha horários. Eu ajudei os meus pais, com o dinheiro que eu ganhei, a comprar um apartamento. Isso é uma adultização. Eu acho que a erotização é diferente de adultização. Concordo com Estão você. usando termos errados. Isso aí. E estão normalizando uma coisa diferente. Você foi no ponto central agora. O que acontece? Estão erotizando as crianças, dancinha, botando o corpinho, shortinho agarrado na bunda. Ok, isso aí realmente está acontecendo. Agora, essa frase de tirar a criança, perder a fase da infância dela, já ficando já para adolescência e adulto, isso acontece, sabe por qual fenômeno? Chamado telefone celular, está aqui, ó. Antigamente, os pais não tinham isso. Então, você tinha uma brincadeira, você puxava bolinha de papel com amarrado, você fazia ratinho, né, de folha, você fazia... Não, ninguém brinca mais com a criança. Ninguém brinca mais com a criança. Sabe o que faz? A criança está perturbando, dá o celular para ela. Isso aí. Aí já joga o celular na mão da criança e detalhe, tem o maior orgulho de falar, meu filho com 3, 4 anos mexe no meu celular melhor do que eu. Porque você está dando um aparelho telefônico uma irresponsabilidade, porque você não travou o telefone de certos conteúdos. Você dá acesso a um mundo para uma criança que está em desenvolvimento, ela tem acesso a um mundo que chama-se telefone celular. Ela não tem privatização, ela não está ali sendo orientada de como usar. Então, ela vai, entra às vezes no TikTok, vê a dancinha, ela faz a mesma dancinha, que acha que é bonitinho. E aí, isso realmente começou a passar o excesso. O pai e a mãe que não quer cuidar mais do filho, não tem uma paciência para brincar, terceiriza para o telefone celular. E a responsabilidade o final, a tragédia é essa, e a responsabilidade para mim são dos pais. Os pais é que deixaram isso acontecer. E aí, como a gente consegue, hoje em dia, segurar para que isso não aconteça? Além da proibição do uso, além do monitoramento que você deve ter com os teus filhos, mas num caso especificamente, num caso parecido com esse, quando você descobre, vamos lá, eu tô na internet e eu tenho minha filha, meu filho, e eu descubro que ela tá conversando com um adulto, que ela, de repente, um adulto mandou um nude para ela mandou um nude pro adulto, enfim. O que a gente faz, além de ir na polícia, como é que deve agir? Então, o que a gente faz? Recorre a quem? Então, primeiro é o seguinte, as crianças elas começam a se descobrir muito cedo, né? As meninas muito mais cedo do que os homens, inclusive. Sim. 13, 14 anos, tem meninas já inclusive é mãe. Sim. Então, assim, ficar mais próximo. O pai e a mãe tem que ser amigo dos filhos. Ele tem que se abrir contigo. Você não pode ser aquele cara que teu filho tem medo de falar com você, porque aí vai dar merda. Com alguém ele vai se abrir e aí acontecem essas coisas. Quando você vira parceiro do teu filho, mostra pra ele que ele tem um parceiro, que ele tem um amigo, a mãe faz isso também, que tem mãe que é chata, né, irmão? Tem mãe que, porra, não vai fazer isso, cuidado com aquilo. Pô, tem mãe que é chata. Então, assim, você tem que ser aquela pessoa parceira a ponto dele se abrir contigo. Pô, pai, confiança. Tô vendo uma namoradinha assim, aí você consegue mostrar pra ele que, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, vem da criação. No momento que você já se aproxima do filho, entendendo que você precisa passar isso pra ele. Eu estou vivenciando isso na minha casa de 3 anos para cá. Meu filho está com 17 anos. E aí, olha que fase. 17 anos, testosterona batendo na cabeça. E ele tem Asperger, ou seja, ele é autista grau 1. Ele, além de não ter esse entendimento das pessoas que, pô, são muito mais rápidas para chegar na parte sexual, ele ainda não tem. E aí eu preciso dizer para ele, pô, cara, olha só, seu amiguinho veio aqui, quando você for sair da piscina,
Você não vai pro chuveiro, você não tira a roupa, não, porque tem visitas em casa, você não pode tirar a roupa porque isso aí não é legal. Você já é um rapaz. O rapaz troca de roupa dentro do banheiro. Então, assim, a gente precisa falar isso para ele, porque parece lógico para uma criança, mas para ele que tem Asperger, não tem esse tipo de constrangimento, porque ele não pensa nisso. Ele não está pensando, ele não está erotizando a cena. Eu vou fazer assim porque vão me ver. Não, ele está fazendo normal. Natural. E aí, eu venho conversando com ele. E aí, pior. Eu tenho que conversar com ele todos os tipos de assuntos possíveis e imagináveis para ele entender. Ó, se você for no banheiro, se tiver um amiguinho lá te olhando, você vira de costa. Se não entendeu? Para você já tentar proteger ele de todas aquelas situações que podem ocorrer no colégio. Pergunta como é que tá a namoradinha lá, tá gostando de alguém, tal. Eu sempre chego perto, converso, vou falando com ele para tentar ficar o mais próximo possível para evitar esse tipo de coisa. Mas, assim, muito do que está acontecendo hoje, Rodrigo, e eu te falo, não só nessa parte sexual das crianças, mas na parte da agressividade, dessa parte das pessoas estarem invadindo a sua casa através da internet, é a permissão dos pais. Os pais estão muito permissivos, eles querem se livrar, ou seja, para ter um pouco de paz ou um momento para eles, eles deixam ficar no telefone, eles deixam utilizar o computador, eles não fiscalizam nada. Meu filho, há um tempo atrás, ele entrou num site que eu bloqueei o site, inclusive eu queria representar contra os caras. Os caras são loucos, cara. Os garotos estavam fazendo só pegadinha. Eles faziam umas pegadinhas assim loucas. Você passa, tem alguém em cima do muro, você passa, ele joga um balde de tinta, joga um balde de água. Transforma num completo louco. louco. E achando que aquilo ali é normal e todo mundo rindo. Aí você tem que ver milhões de visualizações, o pessoal tudo rindo. Só que para uma criança, ele não entende o perigo que ele está fazendo a outra pessoa correr. Então, assim, eu comecei a bloquear e aí eu fiquei mais próximo do meu filho ainda, comecei a conversar com ele. Então, assim, hoje os pais têm que dar independência do filho, sim, mas tem que estar muito próximo, tem que ser amigo do filho, tanto do pai. Ah, mas eu sou separado do pai. Seja amiga você quando estiver com o pai, seja amigo do pai quando estiver lá. Vocês têm que falar, tem que se falar. Normalmente, quando termina um relacionamento hoje, é um campo de batalha entre a mãe e o pai. Aí a mãe fala, vou criar sozinha. Vai dar merda, porque ela não tem pulso com o filho vai fazer o que quer. Ele, vou criar sozinha, não precisa da mãe. Vai dar merda também, porque tem que ter sensibilidade da mãe. Ou seja, a força de um é a sensibilidade do outro. Ah, eu consigo matar no peito. Isso é ego. Você vai criar um verdadeiro imbecil que vai causar problema. Então, assim, bota os dois juntos, sentem e vão em prol da criança, conversa e começa a monitorar desde pequenininho. Vai criar um bom cidadão. Mas quando a gente vive hoje numa sociedade em que tudo... Acho que a permissividade, eu acho que é o grande erro que nós temos. Falando também de um caso sem... Eu posso te falar um caso legal aqui, que eu acho que é até legal para divulgar para as pessoas, que as pessoas não sabem nesse sentido. Você já ouviu falar em protocolo de família? Não. Olha que bacana. Por que você acha? Você tem ideia de por que a pessoa que é rica, normalmente uma família tradicional, consegue manter todas as gerações ricas também? Se a pessoa fala assim, não, porque um ganhou dinheiro, todo mundo. Não, vamos lá. Alguns grupos, tipo SBT, Globo, essas empresas gigantes, têm uma família tradicional e rica. Por quê? Eles criaram um protocolo de família. O que é o protocolo de família? É tudo que você e sua esposa querem para o seu filho. Olha que bacana, Rodrigo. Essa é bem legal. Imagina o seguinte, eles criam uma empresa, tá? É uma holding fora do país, bota todos os bens nessa holding. Essa holding é dona de outra holding aqui dentro do Brasil. E aí, essa holding do Brasil, olha como é que você vai entender que é legal agora. Todo mundo, para acessar essa holding aqui de bens, tem que cumprir algumas exigências que são feitas na holding. Qual é a exigência? Não precisa ser só herdeiro? Não, porque herdeiro de nada, aqui não tem nada. Isso aqui não tem nada. Aqui tem, tá aqui. Então, olha só, aqui tem um protocolo. O que é o protocolo? Você vai fazer 2 faculdades, você vai fazer exame tóxico a partir dos 17 anos, 18 anos, exame toxicológico de 6 meses. Você não pode ser processado criminalmente. Você vai casar com separação total de bens. E quando tiver com 30 anos de idade, você pode acessar ali. Então, se você cumprir, falar 2 línguas. Então, olha só, o cara que fala 2 línguas, o cara que foi em 2 faculdades, o cara que tem 30 anos de idade, esse cara não se meteu em confusão nenhuma e não é viciado, ele é apto. Ele é apto a gerenciar o patrimônio que o pai e a mãe estão deixando. Então, algumas empresas têm protocolo, e aí nós temos um protocolo, eles são selados, só quem pode saber disso é a família. Há rumores, inclusive, de alguns exemplos de que o cara, ele precisa trabalhar, aquele do Thiago Abravanel, eu não sei porque eu não vi, mas dentro do meio acadêmico, a gente vem conversando, sim, que, na verdade, ele tem um protocolo de família. Por que ele trabalha na Globo e não trabalha com o avô? Ele não Porque das exigências é que ele conhecesse todos os maiores concorrentes do avô, para depois ele ir para dentro do SBT usar toda a expertise do concorrente e do SBT. Olha que bacana. Foi tipo uma missão dada para ele. É uma missão. Então, assim, para ele assumir ali. Então, assim, você percebe que, na verdade,
Um protocolo de família hoje, bem elaborado pela família, você vai fazer um cara do bem e um cara que vai conseguir manter tudo aquilo que você ganhou e deixou para ele. Normalmente, o que o pessoal faz hoje? Tudo que eu não tive, vou dar pro meu filho. Não dá, não. Criou um merda que vai gastar teu dinheiro. Quando você morrer em 2 minutos, você, a vida inteira ganhando dinheiro, vai fazer festa durante 2 meses, no terceiro mês tá duro. Porque você criou um imbecil. Então, infelizmente, não é uma regra, mas um cara que tira parado, lidar com finanças que foi deixado por terceiros, nunca deu certo. Não vai dar e nunca deu certo. Então, se você prepara ele, entendendo que ele tem uma idade matura, que ele tem que entender que ele tem que é um patrimônio, entender realmente a maturidade dele, entender que ele tem que ter um conhecimento para gerir aquilo que o pai dele está deixando para ele, cara, tu fez um cara top que vai fazer a mesma coisa para outro filho, e assim as grandes famílias têm um protocolo de família aqui no Brasil, normalmente só essas famílias fazem. A gente não faz isso. Nosso protocolo de família dá tudo para ele o que ele quer. Não fazia ideia disso. E faz sentido, né? Total. É. Agora, falando de família, tem um caso que muito me incomoda, a gente não vai dar nomes aqui. Quando você descobre, você é pai, teu filho é menino, os meus também, mas supondo que você tivesse uma menina de 13 anos. Eu tenho uma menina de 32 agora. Então. Eu tenho uma menina. Quando ela tinha 13 anos, essa menina tinha 13 anos, se ela tivesse envolvimento, você é advogado, ela é filha de um advogado, o caso até aí tá batendo tudo com a realidade, tá? Sim. Ela tinha 13 anos. Você descobre que tem um cara de 40 anos, rodado, experiente, vivido. Você é estupro de vulnerável. Até Independentemente de estupro. quem ele seja e independentemente da vontade dela. Eu vou te dizer uma coisa diferente, não? Eu vou te falar um caso que eu atuei. Olha isso. Tá. Uma criança de 13 anos, que é uma menina, é uma criança de 13 anos, e um rapaz de 18 anos. 5 anos de diferença. É muita coisa? Não. 18, até porque a menina tinha um corpo de mulher, já tudo normal. Beleza. Eles fizeram sexo, ela engravidou, teve o filho, ele ficou com ela. Ficaram juntos, tá? Na hora que ele foi fazer o registro lá no cartório, que você pega no hospital, vai fazer o registro. O cartório comunicou, tem que comunicar. Comunicou. Comunicou o quê? O estupro. Sério? Estupro de vulnerável. Ela tem 13 anos, pô. Comunicou. Ele respondeu a ação penal. E aí? Porra, você é foda, hein? Pesado, né? Olha só, a mãe sabia, o pai sabia. Os pais dela sabiam. Adoram o garoto adora ali dentro. Eles têm um relacionamento, eles ficaram juntos, ele assumiu a criança e ele respondeu. Eu consegui resolver o problema. Respondeu liberdade. Respondeu liberdade, mas nós conseguimos resolver porque a jurisprudência vem construindo isso. Exemplo, não foi forçado, o pai e a mãe tinham consentimento, a diferença de idade não era muito grande e quando eles começaram o relacionamento, ela tinha 12 anos, ela tinha 15, quando ela com 12 anos, ele tinha 17 anos. Ele era menor. Ele era menor também. E aí, quando ele se tornou maior, eles já tinham a prática entre os dois de se relacionar fazendo sexo entre os dois, e mesmo assim, ele com 17 e ela com 13, eram dois menores. Ele fez 18, ela engravidou. Quando a criança nasceu, era estupro, mas eles entendem que não se aplica ao crime de estupro aí, e ele foi retirado da ação penal, foi absolvido da ação penal e estão juntos até hoje. Você vê que é coisa de louco, né? Estão juntos, tem uma família bonita, o rapaz é trabalhador. Então você percebe, mas olha só a ideia, se a gente pensando de 40, e se for ela com 13 e ele com 18? É diferente, né? Não é diferente. Mas de 40 tem como aceitar? Não faz sentido. 13 anos é estupro de vulnerável de qualquer forma. De idade nenhuma você tem que aceitar, porque é estupro. A questão é que até 14 anos, sem consentimento, é estupro. E agora, de 13 anos para baixo, não precisa nem, ela pode consentir. É estupro do mesmo jeito. Mas aí quem denuncia? Quem pode denunciar? Acabei de falar, você já te deu um caso agora. Ela foi registrar que o nascimento da criança, o cartório informou. Ninguém denunciou. Ninguém, foi o cartório. É um crime que... Esse é em público incondicionado. Qualquer um que souber pode denunciar. Entendi. E foi o cartório que denunciou. Por quê? Porque viu lá na certidão do nascimento da criança a idade da mãe e do pai. E quando foi concebido. A gente né? tem um caso desse aí famoso aí, mas não deu em nada. O cara é muito famoso, então acabou que não deu em nada. Mas aí, vou te falar, justiça tem algumas falhas, né? Se fosse perfeito, realmente a coisa seria diferente. Mas não é. Aí tá falando de falhas na justiça. Outro assunto que tá bombando... Agora você me derruba. Não, já vem você me derrubar. Não, a gente vai daqui a pouco. Os jeitos adoram isso. Aí falando de falhas na justiça, hoje os esquemas, eles surgem de grandes falhas, né? Sim. A gente teve um caso aí de várias falhas, não uma falha, de várias falhas. Sim. E aí a gente teve o caso do INSS, que um rombo, como poucas vezes a gente viu. E a gente estava conversando aqui antes de começar, eu falei, cara, esse assunto a gente tem que trazer logo...
Vou te falar, Rodrigo. Eu achando que já tinha visto de tudo. Eu vou te falar que eu atuei nessa Operação Highlander. Ele era o último, tá? Então, assim, pensa no crime perfeito. Não tem, né? Esse tem. Vou dizer, ele só não foi perfeito porque ele foi pego depois de 30 anos, tá? Mas o crime foi perfeito. Depois de 30 anos, Ele então foi é pego. perfeito. Então, assim, o que acontece? Ele falou comigo, no dia da delegacia, então, inclusive, eu falei assim, o senhor fez isso? Aí ele falou assim, o senhor começou isso agora? Ele falou, meu filho, eu tenho mais tempo de fazendo isso do que o que você tem de formado. Aí eu, é sério? Ele, 30 anos, eu quase me aposentei. Eu falei, nossa senhora, ainda assume, né? Mas vamos lá. O que acontece? Eu vou trocar o nome dos personagens para preservar a família. Ele já morreu, mas tem que preservar a família. O seu José era advogado na década de 80. Então, o seu José, na época de 80, você tirava a CPF tanto no correio quanto no banco. Ele criou 150 carteiras de identidade falsa. Ele trabalhava no IFP, desculpa, no IFP. 150 carteiras falsas. Ah, então ele é o José, João, Só Joaquim... Não, só que tem um detalhe. Que vem a perfeição do golpe dele. Ele fala que todo estelionatário, quando ele troca de nome, ele perde a identidade. Porque um conhece de Alexandre, outro conhece Marcelo, outro Paulo. Porra, então você acaba sendo descoberto por conta disso. Porque você mudou o nome, cada um te conhece com um nome diferente. Mas não tinha nem essa época de rede social. Mas acontecia isso. Então o que ele fez? Ele criou 150 carteiras falsas no primeiro nome dele. José Cardoso, José dos Santos, José Gustavo. Você, tudo é. Seu José, opa! Então você estava falando com o seu José. E pegou essas carteiras, o pai e a mãe eram tudo fictício, não existiam. Então não tinha ninguém para reclamar. Ou seja, não tinha pai e mãe para reclamar, não tinha. Ali era seu José, o sobrenome era falso e a identidade tudo era falsa. Só o nome dele com a foto que era ele. Só o primeiro nome e a foto. E aí ele aposentou as 150 carteiras. O que ele fazia? Ele vinha todo mês, ele recebia o dinheiro durante 30 anos. Onde deu errado? Dos 150? 150. Onde deu errado para ele? Ele foi, 79 anos de idade, ele foi no banco de manhã, com a carteira, recebeu. Quando chegou na hora do almoço, ele foi com outra carteira, no mesmo caixa. O caixa pegou. Chamou a polícia, ele caiu ali. E a Operação Highlander. E pior, que legal, que ninguém sabia quem era. Sabia que existia, era o último da quadrilha, mas não sabia quem era a pessoa. Olhando a fisionomia, não sabia quem era a pessoa. Foram descobrir, por conta, quando pegaram ele, foram na casa dele e pegaram todas as carteiras. Aí descobriram que ele era o último. Era uma quadrilha que já tinha, velhinho. Época, velhinho, 79 anos de idade. Desviou 85 milhões de reais. E aí, Rodrigo, olha que bacana. Eu falo pro pessoal, cara, eu acho bacana porque o povo diz que bandido tem cara. E não tem cara não, tá? Qualquer um pode ser bandido, tá? Se você olhar o senhorzinho, ele era um senhorzinho, sabe, boa aparência, vovô, tu queria pegar no colo. A esposa dele, vovó, te pegar no colo, olhinho milionário, clarinho, linda, tal, tudo velhinho não, chega a andar assim, ó, agarradinho com outro. Mas aí meu pai sempre falou o seguinte, até os canalhas envelhecem, né? Mas a gente acha que canalha morre tudo cedo. Não, ele envelhece também, pô. Então, assim, os dois, que a maior cena ali, aí, olha que bacana. Eu cobri os honorários dela, ela chorou, rapaz, mas nossa senhora, que a gente não tem condição, que a gente é pobre, que a gente não sei o quê, mas eu nunca cobrei se é rico, se é pobre, eu cobro pelo meu trabalho. Quando eu cheguei na Polícia Federal, que eu fui tomar ciência do que estava acontecendo, quando eu abri 85 milhões de desvio, eu falei... Cobrei pouco. Nossa senhora, olha, a velhinha já me deu uma volta. Tá acreditando na velhinha? Já me derrubou. E aí ele foi preso, eu entrei com um habeas corpus para soltar ele, tava demorando, e aí ela vira e fala assim, doutor Joab, porra, foi preso, na época, o Daniel Dantas foi preso, ele foi preso de manhã e foi solto pelo Supremo 11 horas da noite. Aí ela, o que eu preciso fazer para me se for dinheiro, eu pago. Eu falei, não, senhora, não é dinheiro. Não, porque até R$1 milhão eu tenho para dar. Eu falei, a senhora vai ser, não tinha como pagar meu honorário, já apareceu R$1 milhão para pagar de propina. Cara, olha que coisa de maluco, bicho. Aí eu falei, não, senhora, as coisas não funcionam dessa forma. Mas ele vai ser solto, ele tem uma idade avançada. Nós conseguimos soltar ele, mas você vê a cabeça do ser humano. E aí, para mim, esse golpe que ele fez, foi 30 anos, foi perfeito. Porque não tinha pai e mãe para reclamar, era tudo falso ali. Ele recebia... Dizer o mesmo nome é genial. Manteve o mesmo nome para os familiares, para os amigos, todo mundo se apresentava pela mesma pessoa, seu José. E normalmente você pergunta, quais são as pessoas que fazem hoje nome e sobrenome? Hoje são os colégios mais tradicionais, porque os colégios antigos te botam um apelido. Ninguém sabe o teu nome, se você não tiver um nome diferente. O José, ou é bolão, ou é alguma coisa de algum tipo de apelido pejorativo, mas até porque hoje não pode até bullying fazer isso, mas as pessoas faziam. Hoje não, nome completo, meu filho lá, é nome e sobrenome. Isso aí. No colégio dele. Então, assim, ele manteve José. Porque o José, cara, todo mundo é, né? Ele, $1 milhão de... E ficou milionário. E ficou milionário com isso. E aí,
essa operação me marcou muito, porque a inteligência que ele fez do esquema era tão bem... Naquela época, né, de 80, já era, pô, foi tão bem articulado, que você não tem noção de como é que tá agora. O INSS sempre foi roubado. É mesmo? Sempre, Muito roubo. sempre, Tem aquela da Georgina, lembra da Georgina de Sempre, Freitas? sempre, igualzinho. O INSS, olha só, tem tudo para dar errado, chama-se INSS. Se você perguntar se eu sou a favor ou contra, eu sou totalmente contra. Eu acho que deveria acabar com o INSS. Você tem que parar de enganar as pessoas, porque ali é um por todos, todos por um. É o tempo todo você ficar bancando as pessoas para depois as pessoas te bancarem. Isso não funciona. Então, acontece o seguinte, isso uma hora vai dar merda, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, você vai se aposentar e não vai ter seu dinheiro. Porque tanta roubalheira, tantas coisas que acontecem. Se você pegar o mesmo dinheiro e ensinar as pessoas uma educação financeira para que ela possa aplicar o dinheiro dela no tesouro, na Selic, botar no tesouro direto. Privada, né? Previdência privada. Se ele fizer isso aqui, no final ele tem 10 vezes mais aquilo que ele está ali na Previdência, que ele contribuiu, melhor do que isso. Se ele vier a falecer, fica para o herdeiro dele. Você às vezes paga uma vida inteirinha o INSS, você se aposenta num mês, morre no outro, fica tudo para o governo. Ou seja, nem tua família você ampara. E aí o cara fala, mas se ele for casado, fica para a mulher dele. Mas se não for casado, não fica para a mulher dele. E se tiver um filho, se for separado, tiver uma filha, não vai ficar mais para a filha dele, porque 88 para cá mudou. A Previdência toda hora muda a regra e muda para poder ficar com o dinheiro das pessoas que fazem contribuição. Então, hoje, só se alimenta desse sistema os grandes corruptos que dizem que isso dá certo e as pessoas que são ignorantes, que sabem, não têm noção que aquilo ali não é uma boa renda para ter no final da vida. Ele poderia ter feito uma renda muito maior e mais segura para ele e para a família dele. Cara, essa história é muito boa, cara, porque ela tem várias camadas, né? Você vê, assim, essa questão da prescrição, prescrição não, quando é velho é inimputável, como é que chama? Não, o velho tem prescrição também, também ocorre a prescrição. Isso é uma prova que se o cara fizer um crime bem feito, se o cara fizer um crime ao longo prazo, isso vocês encaram como advogados, então, como impunidade? Então, vamos lá. Que a gente encara como impunidade, esse velhinho é safado. Tá na lei, tá? Mas vamos pensar o seguinte, nós chamamos de cúmulo material e cúmulo formal. Então, material é quando você tem o crime continuado. Crime continuado e crime material. O continuado é o seguinte, eu faço um ato agora, menos de 30 dias, até 30 dias eu faço outro ato, reitero no mesmo ato, sem crime, sem violência e grave ameaça. Depois eu vou fazendo vários atos assim. Tá. Então eu respondo por um crime aumentado até 1/3. Só. Aí vamos pensar. Como material, cada um vai ser um crime autônomo. Ele ficou 30 anos assim. Mas era o quê? Mensal. Então, o que você... Um estelionato... Com 30%. Continuado, isso aí. 1 ano e 4 meses. Entendi. Não importa o tempo que ele 1 fez. ano e 4 meses. Cara, que essa lei é bizarra, né? Pô, não, bizarra a lei e o golpe do cara foi perfeito, né? Porque, porra, Golpe perfeito. ele não ficou preso. Tanto que ele foi Eu queria que ele fosse meu avô, cara. Daí ele já é uma ele não fortuna. ficou preso. E na condenação não ficou em regime fechado. Por conta disso. Então você imagina o seguinte. Agora você pergunta assim, aí você pergunta assim, a lei que tá errada, André. Hoje, qual é o crime mais em voga hoje no Brasil? As pessoas vão falar feminicídio, esquece. Disparado é o crime que a gente mais abomina hoje, é o feminicídio. Mas o crime mais aplicado hoje é o golpe de enganar as pessoas, do estelionato. Estelionato hoje, e detalhe, e foi banalizado, porque antes era pública incondicionada, ou seja, bastava ter ciência que aconteceu aquela fraude ali, o Ministério Público já denunciava. Hoje não. Em via de regra, tem suas exceções, mas em via de regra, a pessoa tem que em 6 meses denunciar lá e falar assim, eu quero representar. Se você não fizer isso, depois de 6 meses, você nem mais tem de processar aquela pessoa por estelionato. Ah, prescreve? Prescreve. E aí, melhor, se você for pego agora e devolver antes da denúncia, não tem crime nenhum. Então é fácil, pô. Eu vou dar um golpe agora com você, quero pegar esse telefone celular. Beleza. Aí eu vou lá e pego o telefone celular. Deu merda, pegou, eu devolvo o golpe, vou lá e pago, indenizo de volta. Eu indenizei, não tem crime nenhum. Então, se o cara tiver, já tem quadrilha especializada hoje, inclusive, já pronta. Doutor, isso não vai dar nada não, porque eu tenho condições de fazer a devolução antes de receber a denúncia. Superados isso, foi denunciado, não foi antes. Superados isso, ok. Cabe acordo, cabe a suspensão condicional do processo, porque a pena de 1 a 5, até 1 ano, você pode suspender o processo. Ou seja, suspende o processo, ele cumpre ali as medidas, no final está extinta a punibilidade. E aí o cara é réu primário de novo? Continuou como... Não, ele continuou como réu primário. Ele não perdeu. Que loucura! Não fez isso, não quer isso aí. Beleza, cabe o acordo de não persecução penal. Ele faz um acordo com o Ministério Público, se é réu primário e bom antecedente, ou seja, crime sem violência hoje, o que é disparado no Brasil e cresce cada vez mais é o estelionato, porque é incentivado. O estelionato tem um incentivo da política criminal. Por quê? A pena é muito branda e cheio de recursos. Eu tenho vários recursos para salvar um cara no crime de estelionato.
Então aí você pergunta assim, ó, por que o Bitcoin hoje está acontecendo isso? Porque é estelionato. Ele engana as pessoas ali. Engana. Agora, o Grátis, porque o Grátis... Ele continua preso? Continua preso, mas o Grátis tem algumas coisas a mais, que ele botou lá em crime financeiro, teve algumas coisas a mais ali, além do homicídio lá que ele está sendo acusado. Agora, se fosse puro e simplesmente estelionato, duvido que estaria preso, de forma alguma. Hoje mesmo, crime sem violência e grave ameaça, acontece isso direto. Foi preso um cara, agora foi ontem, foi anteontem, ele tem 87 passagens Eu ia por falar furto. com esse cara agora, eu ia falar exatamente desse caso. 87, mas porque é brando a pena, de 1 a 4 anos, crime de furto, o cara nem sequer responde. Ele se pegar a pena máxima, ele não fica preso. É regime aberto. Então, assim, isso vai se constituindo vários. E aí, o próprio poder, a própria delegacia lá, o próprio poder judiciário, já fica desacreditado por isso. Porque o delegado olha e fala, esse cara vai ser solto daqui a 2 horas. Vai nem para prender. Não vai prender, porque ele vai para a delegacia, crime de furto. Chega lá, ele tem que fixar a fiança. O delegado, não é o juiz, não. O delegado fixa a fiança pro cara ir embora. Então o cara vale a pena. O crime hoje de estelionato, ele não cabe fiança na delegacia. Porque a pena máxima é de 5 anos. Tem que ser o juiz. Mas se for tentado, normalmente quando o cara é preso, ele estava tentando aplicar o golpe, aí cabe fiança. O próprio delegado fixa a fiança. Então olha só quantas coisas o cara consegue fazer na cabeça. Olha só quantas coisas. Ou ele paga antes de receber a denúncia, ou ele, na hora de ser preso, ele pode pagar a fiança para o próprio delegado se for tentado. Ele pode não responder o processo através das pessoas que do processo. Condenado lá ele pode pagar. A NPP. Tem tanta coisa para o cara fazer. Então, assim, e é o crime que mais cresce hoje. E se nós não mudarmos a legislação para melhor, porque já foi mudada, foi para pior. Para mim, a meu ver, foi muito ruim, porque o estelionato de uma caneca e de um carro importado é igualzinho. A pena Pela é a mesma. lei? Não muda nada. Não é agravante por causa da quantidade do valor, não. Então, assim, por esse motivo que eu falo, burro é aquele que queima seu cartucho com uma caneca. Se vai fazer merda, faça com uma coisa que realmente resolva a sua vida. É isso. Nesse caso do INSS, especificamente esse rombo milionário que a gente viu aí, nos últimos tempos, a gente viu aí que teve um rombo absurdo. Quem for punido, nem estou falando da parte dos políticos, os responsáveis que forem punidos, eles também, o máximo, eles vão responder uma pena brandíssima. Então, nós temos que estudar, porque ali são funcionários públicos, eles vão ter mais gestão do negócio, eles vão ter poder lavagem de dinheiro. Mas não é nada absurdo. Nada absurdo. Normalmente, crime financeiro não é absurdo. Crime financeiro, crimes contra a vida, realmente é preocupante, mas crimes financeiros, crimes sem violência e grave ameaça, são crimes brandos, infelizmente. O crime licitatório, as penas são tudo ridículas. Você vê na Lava Jato, eu fiz a defesa de um cliente, não vou mencionar o nome dele, é claro, e na audiência ele ficava assim para mim, doutor, vai demorar muito que eu tô com fome. Ele pegou quase R$1 bilhão, tá? Quase $1 bilhão, 220 mil dólares na época. Beleza? E ele falava, e aí o juiz chamou ele de... chamou, o réu vai querer falar, doutor Jabe? Eu falei, aí eu, não, se ele vai permanecer em silêncio, ele pode me chamar assim? E puto, porque chamou ele de réu. Falei, calma, não só pode, como pode te prender por desacato, fique calado. Aí ele, mas vai demorar muito, doutor? Ele já sabia qual era o resultado, porque eu já tinha dito para ele qual era o resultado. E aí a sentença foi dada em audiência. Aí o juiz falou, olha, pela desvio, pela conduta, aumenta em 1/3 a pena. Por ter sido a gravidade, ter sido dinheiro de uma estatal, que é brasileira, vai aumenta mais 1/3. Por ter conhecimento diferenciado das pessoas que estudaram em grandes escolas e tal, mais 1/3. Ele foi, chegou e falou, aplica a pena máxima, mas tá ele assim, ó. 4 anos em regime aberto, que substitua por 2 regimes de direito. E uma pena pecuniária, uma pena de dinheiro, de 16 milhões. Ele falou, doutor, eu pago só onde? Ou seja, o cara pega quase $1 bilhão, pega uma pena para pagar 16 milhões de multa, chega a ser um esculacho, né? Mas, cara, é isso. E o juiz não pode inventar, ele aplicou a pena máxima. Não teve nenhum tipo de acordo. Ele foi condenado, saiu feliz da vida, com a pena máxima, com dinheiro, pagando 16 milhões. E substituiu a pena. E agora a culpa é de quem? É do juiz? A culpa é minha? Não, ele tomou a pena máxima. A culpa é do legislador, que nesses crimes financeiros ele deixa brando, porque ele pensa, esse crime eu posso cometer. Repara só, todo crime que os políticos hoje, a maioria dos políticos não podem cometer, ele ingesta a pena, bota um porradão. Mas os crimes que ele pode cometer, eles não, a pena eles querem branda. Então, crime financeiro, exemplo, você vai pegar, quando que você vai ter acesso a $1 bilhão? Nunca. Você trabalha com podcast, agora... Aí, pra você quer a pena lá em cima. Mas se você tivesse acesso, bota essa porra pequenininha aí. Porque se der merda, eu vou invocar essa lei. Eu tô bem. Essa é a regra, pô. Então não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Às vezes as pessoas não têm coragem de falar, mas eu falo. Hoje,
a cadeia ela é feita para pobre preto mesmo. Não tem esse papo, não. Meu irmão, é isso. Porque se você for parar para ver, quem tem grana não fica preso. Não fica preso porque o nosso mecanismo, as nossas leis para julgar esse tipo de crime... Você quer ver uma coisa que é legal? Você tem um homicídio qualificado, motivo torpe, fútil, tá? E tem o privilegiado. O rico, quando mata, ele mata porque estava sob forte emoção. Ele pega a mulher dele traindo ele, matou, é de 20, é de 6 a 20. Pobre, quando mata, é fútil, qualificado, vai lá, de 12 a 30. Então, porra, você já percebe que você já consegue diferenciar todos os crimes financeiros que você for olhar, a pena é branda. Eu vou pro crime de extorsão. Olha que coisa ridícula, né? Extorsão, doutor. Tá me falando que extorsão é um crime, não é um crime pesado? É de 2 a 12. É de 2 a 12 anos, 2 a 10 anos. Beleza, acho que 2 a 12, se salvo engano. Se é réu primário de bom antecedente, qual é a pena? A mínima, 2 anos. Não cumpre, né? Você sequer cumpre a pena, suspensão condicional da pena. Ou seja, crime de extorsão, pô. Crime de corrupção ativa. Um crime de peculato. Então eu venho aqui, pô, vou corromper você, demos um golpe milionário, você vai responder por corrupção ativa. Quanto? 2 a 12. O que vai acontecer? Não cumpre 2 anos. E aí o dinheiro, dependendo do golpe que nós demos, você vai ver a sua vida todinha bem pra caramba com aquele dinheiro, porque não vão achar o dinheiro. O crime compensa. Então, pra esses caras, eu te falo, agora, vai um imbecil ali fora, bota uma arma na sua cara, toma seu celular velho, que já não funcionava, tava travando. Vai tomar 6 anos. Porque é de 4 a 10, vão dar 6 e 8 meses dele, nós vamos botar em regime fechado pra sacanear ele. Então, assim, a culpa é minha? A culpa é sua? Não, eu não fiz lei nenhuma. Eu só simplesmente faço o que seja aplicado à lei. É determinado. É diferente. Cara, isso é revoltante, né? Porque isso é uma demonstração de completa, total, inequívoca incapacidade nossa, né? Faz sentido nenhum. O que é mais grave, Rodrigo? Agora eu vou fomentar o pessoal. Loucura. O pessoal gosta do direito aí, ó. Vamos fomentar esse pessoal. Eu tô com o meu carro ali fora, uma Mercedes parada. O cara entra no meu carro, furta e vai embora. Se ele for pego de 1 a 4, ele paga a fiança e vai embora. Ele furtou uma Mercedes de 1 milhão e porrada. Tá ali, ó, resolvido. Agora, você chegou com a tua bicicletinha elétrica ali, botou ali embaixo, botou o cadeado, botou em volta do poste. O cara vem, pau, estoura o cadeado, pega a bicicleta e vai embora. Quando você pegar ele, o que vai acontecer com ele? Furto qualificado. É a mesma coisa? 2 a 8. Ué? Esse ainda vai ser preso, inclusive. Vai ficar preso. Por quê? Qual a diferença? Porque houve rompimento de obstáculo, o outro não. Quando ele rompe o obstáculo, que era o cadeado, ele qualificou o furto dele. Que loucura isso. Por quê? Porque quando foi feita a lei, o Código Penal, naquela época lá atrás, em 41, o que nós tínhamos? Patrimônio. Você não tinha um carro, você não tinha a Mercedes de 1 milhão, você tinha a bicicleta que a pessoa... Então eles preservavam o patrimônio da época. É preciso haver uma reforma? Não precisa ser uma reforma, mas uma reforma séria. Uma reforma. Por que eu falo reforma séria? As pessoas, às vezes... Eu tomo pedrada e agora é o momento da pedrada. Podem jogar pedra, porque isso é uma opinião minha. Eu defendo isso, inclusive, tá? A gente fica o tempo todo criando mais do mesmo. Isso, para mim, é uma palhaçada sem precedente. O que é criar um mais do mesmo? Se você mata uma pessoa, independente se é homem, se é mulher, qualquer pessoa que você matar por motivo furto e torpe, é de 12 a 30. Feminicídio. Aí eles ficam criando, se matar policial, vai responder de 12 a 30. Se matar não sei quem, mais de 12 a 30. Já é o homicídio. Você fica criando categorias de uma coisa que, no geral, já é isso. É só para inglês ver. Mas ninguém mexe lá nas grandes fortunas. Você tem lá, o imposto de renda pode ser sobre grandes fortunas, que não é aplicado ainda. Bota lá os roubos de grande fortuna. E aí eu tenho aí o pessoal fala, pô, doutor Joab, agora eu quero ver, porque ele defende bandido, eu defendo o direito. Mas agora eu trago para você uma opinião legal e quero ver se você consegue se discordar de mim. E eu acho que isso seria top, tá? Crimes de grande fortuna, acima de 500 mil, acima de 100 mil, você foi pego. Qualquer crime que seja financeiro acima de 100 mil reais. Se você for pego e devolver, vai cumprir 20 anos. Se não devolver, cumpre 30. Integral, fechado. Fechou. Vamos pensar agora, junto comigo? Eu tenho 52 anos. Se eu for pego, então, nesse dinheiro aí, eu vou ficar 20 anos em regime fechado? Vai. E aí, o que vai acontecer? Pô, cara, eu não quero. Vou devolver. Vou sair com 72 anos. Não, vou sair com 72 anos. Mesmo devolvendo, 72 anos. Agora, se eu não devolver 82, porra, 30 anos. Então, peraí. Eu não quero nem 30 e não quero 20. Eu não vou pegar mais. Tá resolvido. Crimes de grande fortuna, vamos tratar dessa forma.
que o Brasil faz hoje? Não, mas aí vem os defensores, que aí falam que eu que sou o cara da sacanagem. O criminalista é o cara da sacanagem, aí vem os defensores. Não, mas tem que ser desumano, tem que ter a progressão. Nos Estados Unidos você não tem progressão de pena não, meu irmão. Você cumpre a pena até o último dia, e lá ninguém faz não. Eu até brinco com o pessoal, eu tenho escritório em Nova York, falo pro pessoal o seguinte, o pessoal fala assim comigo, olha, como é que é os Estados Unidos? Lá é bem legal. Você tem 3 situações, e você comemora em uma dessas situações, você comemora só até fogos. Qual é a situação? Se fizer merda, no mínimo 20, já toma 20. Se der muito errado, se der errado, você já toma perpétua. E se der muito errado, corredor da morte. Então, quando o cara toma 20, ele tá soltando fogo, filho. Porque 20 anos pra ele vai sair um dia. Se for perpétua, ele tá vivo. Se for corredor da morte, tá na merda, tá morto. Então, assim, lá o pessoal faz merda, faz. Mas vê se é coincidência que tem aqui. Aqui não, aqui lá não tem rico, não tem pobre, não. Você vê que esses artistas lá famosos, esses atores, deu mole, vai responder, é pesado. Crimes financeiros com eles são pesados, eles levam a sério a coisa. No Brasil, não, pô. Então você para analisar. Não sou eu que defendo a sacanagem. A sacanagem é que foi instituída e que não consegue ser mudada. Pega lá, cria-se, desafio, manda um parlamentar defender crimes de grande fortuna. Ele não vai fazer, porque ele sabe que ele pode incorrer naquele crime. A maioria é assim, não são todos, mas a maioria, se você for ver, pô, a corrupção está entranhada. Você vê que você tem lá 500 e poucos deputados, você não está falando de meia dúzia, não, está falando de uma galera que realmente desvia a conduta, tem pelo menos 3, 4 processos respondidos por lavagem de dinheiro ou por desvio de dinheiro de conduta. Então, assim, você parou para imaginar? Você faria um crime desse? Pô, 100 mil, se eu for pego, se eu devolver, eu fico 20. Se eu não devolver, eu fico 30. Cara, eu vou sair com 70, 80. Melhor não fazer, você não vai fazer. Mas os crimes financeiros são os mais brandos possíveis e imagináveis. Quando envolve fraude, então, que é o estelionato, aí melhor ainda, porque o cara nem responde, vale a pena trocar. Você quer ver um crime que acontece agora? Que é pequenininha a pena? Apropriação indébita, é de 1 a 4 anos. Beleza? Uhum. Então, se eu depositar um dinheiro, fizer um pix errado, cair na sua conta, se eu não devolver, eu já cometi um crime de apropriação indébita. Se eu pegar e não devolver? Eu já cometi o crime. Depositei e você não devolveu. Tá. Então vamos pensar o seguinte: se eu depositar 10 mil reais para pessoa em débito, 100 mil, pessoa em débito, 10 milhões, foi interessante, né? Pessoa em débito. É a mesma coisa? 100 milhões de reais para pessoa em débito. Não vale a pena ficar? 300 milhões de reais. Não devolvo. Você não vai nem ser preso, pô. Não devolvo, não. Você não vai devolver, filho. Se você tiver uma experiência, porque os caras são idiotas. Eles pegam, começam a gastar, comprando carro para ele, no nome dele. Se o cara pega aquela grana ali, joga numa criptomoeda lá fora e some com o dinheiro, consequência penal é 0. Ele vai dizer assim, tudo bem, pode aplicar aí. É de 1 a 4 a aplicação indébita, não tem crime nem violência nem ameaça, inclusive cabe a Corte de não persecução criminal. Aí nem fica? Não, mas nem responder o processo. Ah, mas eu não vou te dar o acordo. Então beleza, então me processa. É de 1 a 4. 1 ano, suspensão condicional da pena, do processo. Não vou cumprir. Então não vou responder esse processo. Não vou te dar o subsídio. Vamos para as partes arbitrárias. Tá bom, até 2 anos, suspensão da pena. Caramba. Ah, não vou fazer. Então tá bom, então me condena a pena máxima, 4 anos. Não fica um dia preso, regime aberto. Vale a pena. Porra, bicho. Então você percebe, você quer me dizer que eu é que defendo a sacanagem? Burro é o cara que não tem esse conhecimento e fica pegando 2 mil-réis. Se ele tivesse conhecimento, ele estava ferrado. Agora, quem tem esse conhecimento é quem tem acesso. E quem tem acesso realmente pratica esses crimes. Para ele vai ser diferente. Ele nunca vai querer aumentar a pena. E eles não vão aumentar a pena. Vou tomar tijolada. Mas acho que não. Acho que nesse caso aí, pelo contrário, acho que tem que ganhar aplauso, porque as pessoas não têm coragem de falar isso. A gente vê hoje muito corporativismo em relação a todos os níveis. Inclusive, falando aí agora, a gente está tendo essa lei Magnitsky, né? Da última vez que a gente viu aqui, não estava tendo ainda. E saiu na última semana. Eu vou te dar uma coisa rápida da Magnitsky. Eu posso te falar uma coisa rápida? Vambora. Isso é um caso polêmico também, né? Que se é polêmico, eu preciso te falar isso. Eu preciso te dizer isso, porque estava no meu coração para te falar há tempão. Eu vou falar isso para ele agora. Beleza. O caso Uruan. Caso polêmico, né, rapaz? O rapaz preso ainda, né? Eu sou contra a prisão dele, acho que ele não tem matar ninguém, o policial podia ter sacado mais arma. Mais de um mês, né? Podia ter sacado a arma, se defendido, mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar o seguinte. Quando o Pose foi preso, o que fizeram com o Pose? Algemaram, botaram a cabeça pra baixo. Sem blusa, porra, sem... ok. Ele matou alguém, o Pose? Não. Tinha matado alguém? Não. Ele tinha feito... Tipo assim, ele estava sendo acusado de supostamente se associar ao tráfico de droga, mas você não viu nenhum tipo de violência por parte dele pra ninguém. Você pode me explicar por que esse cara que matou o Gari, ele foi pra delegacia preso, ele não estava algemado? Ele não estava algemado? Ele não foi algemado. Ele era um cara 3 vezes mais forte de qualquer policial daquele. Se ele tivesse um surto ali, os policiais não iam conseguir segurar ele.
Por que não foi feito? Porque ele é branco. Fica para você nessa situação aí, tá? A gente sabe que foi. Você percebe que Oruan e o pessoal, se for pego... Imagina o Oruan com aquele bracinho algemado. O cara é um franguinho, bicho. Esse cara não foi algemado que Ele matou? não foi algemado. Olha, você vai ver ele entrando na delegacia. Ele entra com a mão pra trás sem estar algemado. Ele não foi algemado. Mas por quê? Ele é casado com uma delegada de polícia. Pô, comparativismo tá onde? Aí eu digo a você, tá onde esse comparativismo? Então, é só você guardar essa época e nós entrarmos no seu caso. E além disso, eu falo a você, as pessoas têm me perguntado, e eu tenho coragem para te falar isso. Eu tenho coragem para te falar isso. As pessoas têm me perguntado, você viu lá que o ex-desembargador Ciro Darlan entrou no caso do Oruan? Eu falei, vi. Eu não ia nem te perguntar. Aí as pessoas, todo mundo perguntando, né? Pô, mas o que você acha? Eu pergunto a você o que você acha, porque eu não tenho que achar nada, quem tem que achar é você. Quem contratou foi a família, mas eu vou dizer para você. A saída do desembargador do tribunal foi uma boa saída? Ele se aposentou por qual motivo? Se isso aí não for o bastante para você demonstrar para você que, ao meu ver, as pessoas do tribunal lá ele não era uma pessoa benquista, isso está claro, porque ele foi aposentado compulsoriamente. Você vai botar um cara estruturado para te defender numa situação que o Estado está batendo, cada um tem um advogado que merece. Então, ele tem o advogado que merece. Eu digo a você que eu não tenho nada contra o desembargador, o ex-desembargador, mas tenho sim pelos meus princípios que, na verdade, ele foi posto para fora, porque as condutas dele lá, provadas, porque ele, inclusive, foi aposentado compulsoriamente, estão provadas que ele não seria um bom nome para defender um cara contra o Estado que está batendo de frente contra o Estado. Se quem representava o Estado foi deposto dele por causa do comportamento. Então, assim, cada um tem o que merece, fofoca para depois, você que resolva isso aí. Vamos lá. Jogou no meus peitos. Não, agora eu vou devolver. Qual a importância, quando você comete uma merda grande, qual a importância da escolha certa do seu advogado? Qual a importância que eu digo o seguinte, você tem que saber fazer... Porque quando eu vou contratar um pedreiro... Eu vou no Reclame Aqui. Quando eu vou contratar, existe algum lugar que eu veja se o advogado tem problema? Porque isso pode ser fundamental para a pena. Eu vou te dar uma reputação. E você vai me dizer isso, tá? Tá. Que aí não precisa acusar nenhum colega que está vivo. Tô falando do genérico. Eu vou dizer uma pessoa que já morreu, e aí um colega que está vivo não precisa dizer, as pessoas não ficarem ofendidas. Porque tem colega que fica ofendido, leva pro coração, sem mágoa. Vamos lá. Quando você pega um caso hoje de repercussão, vamos pensar num caso de homicídio, um feminicídio. Tá. Você contrataria Guilherme de Pádua para ser seu advogado? Jamais, né? Ele foi formado em Direito. Ele era advogado. E aí? Mas não dá. Por que não dá? Porque pelo histórico dele. Pelo histórico dele, a opinião pública vai massacrar, porque o advogado já cometeu aquele tipo de crime. O judiciário já olha para o cara com cara torta, porque o cara sabe que o cara também já foi aquele tipo de condenado. Então, é ruim quando eu falo para a pessoa assim, quer ver? E aí, nada contra os criminalistas, pelo contrário, eu sou criminalista e digo para as pessoas, eu não acho justo o advogado ser criminalizado no lugar do cliente. Mas tem coisas que não dá, Rodrigo. Então, exemplo, você vai ver dificilmente um grande empresário vai pegar um advogado que tem só tráfico de drogas como defesa na folha. Porque ele intitula como se ele fosse mais um bandido ali. ali. Você pega um cara agora que está sendo acusado, olha só, está sendo acusado por integrar uma organização criminosa de tráfico de drogas. Aí tu vai escolher um advogado de traficante e colocar ali para você? Não tem como. Então, assim, a questão não tem nada, o advogado fazendo o trabalho dele, um cara sério. É imagem. Mas a mídia vai dizer o quê? Pô, lembra que eu falei? Advogado do PCC, pô. Esse cara só advogado... Aí você vai na FAQ do cara, lá no histórico do cara, tá lá, só... PCC. Ou seja, você já é colocado ali como mais um. Então, sabe o que eles vão dizer? Não, olha só, esse cara aqui que é empresário pegou esse cara do PCC, o PCC está pagando para ele. É o PCC que está defendendo ele, não é o advogado. Então, infelizmente, as condutas são feitas assim. Então, se você pega um advogado hoje que é acusado de ser graneiro, de comprar sentença, o próprio desembargador, o próprio tribunal, às vezes o cara tem até direito, mas não dá o direito para ele, sabe por quê? Pô, se eu der o dinheiro para esse cara, vão dizer que eu estou envolvido, que eu vendi a sentença para ele. Eu vou te dar um caso bacana. Eu estou fazendo uma pós de direito penal econômico em Brasília. Cara, você sabe onde tem os maiores vendedores de fumaça? De fumaça? De fumaça. Já viu vendedor de fumaça? O cara pega, ele sacola a fumaça para te vender, né? Não existe. Pilantra, né? É o pilantra. É em Brasília. Sabe por quê? O cara, todo advogado que tem, a maioria dos advogados fala, cara, eu tenho um esquemazinho no Supremo, olha só, no Supremo. É isso aí. Tudo fechadinho, tá? O que acontece? O ministro Gilmar Mendes... É meu. Ele faz aquilo que eu quero, cobra X, mas tem que ser sério, hein? E aí, o que você para ver?
aonde é que está o golpe aí? E aí é uma sacanagem. Por quê? Primeiro que o ministro leva nome, fama, de estar levando dinheiro sem nem conhecer, nem saber que estão usando o nome dele, isso é muito comum isso acontecer. E aí o pior disso aí. A assessoria do cara, se você for lá, é uma assessoria séria. Quem é que faz o voto do ministro? É a assessoria dele. Ele que escreve, que Não é ele tudo. não, pô. É a assessoria dele. Ele não chega para o assessor dele. Eu tenho aula com os assessores de vários ministros lá. Ele não fala, eu quero que você faça isso. Não, eles fazem dois votos, um concedendo e o outro negando, duas fundamentações, e dá para ele escolher. Ah, não sabia que era assim. Aí ele fala, pô, isso aqui, ó, tem mais fundamento esse, defende os votos. E aí ele vai lá e naquele voto faz o voto. Aí como é que o cara cai nisso aí? Eu falo assim, olha, tem um esquema lá. Você não precisa pagar agora. Você só vai pagar depois que sair a sentença. Então, já, pô, você fica feliz, pô, não, tudo bem. É. Então, não tem risco. Garantido. Só que eu sei que o ministro, caneca, quando tem disputa de caneca, ele sempre concede. Então, eu, como advogado, previamente já sei como julga aquele ministro naquele determinado assunto. Quando eu te mando isso, provavelmente vai sair. Quando sai, ó, esquema lá. Aí você vai me dar o dinheiro. O ministro nem sabe do que está acontecendo. Olha isso. Ele não tem ideia. Sabe quando esse esquema dá errado? Quando eles fazem a mesma coisa no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? O cara vai preso, ele fala que tem esquema com o desembargador, como eu já vi várias pessoas falarem, inclusive teve um cara que falou que um desembargador que eu gosto muito, que eu não vou mencionar, mas falou que o cara levava dinheiro. Eu falei, isso é impossível. Ele é seríssimo. Eu conheço o cara e posso garantir a você que ele não leva dinheiro nenhum. Ele é muito sério. E o cara acusando o cara que estava pedindo dinheiro no nome dele. E aí olha só o que aconteceu. O cara estava preso por homicídio, tentativa de homicídio, estava preso pelo tribunal do júri e ficou lá agarrado. E aí o que aconteceu? Eles foram para a justiça, soltaram o cara pagou lá, soltou, porque o desembargador era garantista, deu dinheiro. Ok. Foi feita a audiência de instrução. No final da audiência, foi condenado pelo tribunal do júri. Se você já pagou o desembargador aqui, no recurso de apelação, ele vai rever, né? Porque ele já levou dinheiro, pô. Ele levou dinheiro para soltar, ele estava todo o esquema ali, foi milhões, você me cobrou 2, 3 milhões, ok. O desembargador fez o quê? Ferro. Manteve? Até dizer chega, até dizer soberania dos votos e não sei o quê. E aí, o dinheiro que ele pagou? E manteve. E aí? Aí o cara vai no desembargador, vai botar a boca no mundo, que pagou para o desembargador fala, quem é? Nunca vi esse maluco, não sei o que ele está falando, e vai se aprofundar, vai ver que foi o advogado que botou, que estava levando dinheiro, vendendo fumaça. Então, assim, aqui embaixo ainda consegue pegar dessa forma. Mas os ministros do STF não pegam. Quando dá certo, porque eles já entendem daquela forma, ele leva nome de canalha, nome de safado. Então, a gente precisa entender, ter muito cuidado de achar que tudo é comprado, tudo é vendido, que as pessoas estão levando dinheiro, e às vezes o titular lá nem sabe disso. Delegacia, eu canso de ver isso. Policiais de delegacia pedir dinheiro no nome do delegado não sabe nem o que está acontecendo. E o cara pedindo dinheiro no nome do delegado. Ó, o doutor lá quer X, e o doutor nem sabe o que é. Então, assim, essa covardia existe, por isso que tem policiais. Você repara que o delegado de polícia trabalha com 4, 5 homens, já dá confiança dele, para não ser vendido. Os ministros, os desembargadores, os juízes também trabalham com pessoas que são sérias para não ser vendido. Porque senão ele leva nome sem realmente participar de nada. Tem que ter cuidado com isso. Então, quando você bota um advogado, escolhe um advogado hoje para te representar sem levar em consideração certos aspectos, de repente você está dando um tiro no pé. Você tem um escritório em Nova York, como você disse, né? E a gente tem essa lei magnífica aí. Sim. Se algum sancionado dessa lei quiser ser defendido pelo seu escritório, ele pode? Sim, tanto pelo meu como qualquer outro, né? Na verdade, eu não advogo nos Estados Unidos porque eu não fiz ainda a validação do VAR, mas eu tenho os advogados que são ligados ao meu escritório, que são americanos. Uhum. A questão não é essa. A questão hoje que você quer saber é sobre o Flávio Dino, a decisão dele de ontem, que você, quando você manda assim, você quer me chutar. Não. Você quer me chutar, você não Mas vai... como você tem um escritório gringão, inclusive me convida para conhecer que eu quero ir lá. Você quer justamente me derrubar, mas vamos lá. O que acontece? Dobrou a aposta de forma equivocada. A lei do Brasil não funciona lá fora, nem lá de fora funciona aqui dentro, mas ele está aplicando, a lei magnífica, ela aplica nas coisas que são referentes a eles. Exemplo, o suítes é uma coisa americana, não é no Brasil. O mundo todo hoje está ligado ao suítes. Então, se ele cortar isso aqui, acabou. Você está isolado. E aí se dobrou a aposta, eu não sei realmente qual é a tese que ele está utilizando, amparado em que eles estão fazendo isso, mas se o banco cumprir, ele vai ser sancionado pela justiça brasileira. Se não cumprir, é pela americana. Aí eu pergunto a você. Aí você vai me dar a resposta. Eu sou um cara rico que tenho várias transações contigo financeiras. Esse aqui é o primo pobre que você não tem nenhuma.
Você quer me desagradar ou quer desagradar o outro cara? Óbvio que eu vou desagradar outro cara. Então, bicho, é aquele negócio. Infelizmente, preciso te comunicar que o primo pobre aqui é o Brasil. O banco não vai comprar um barulho. Por quê? Porque o Brasil não é autossustentável financeiramente para instituição financeira nenhuma. Ficar isolado. É melhor ele sair daqui e ficar lá fora, como o Citibank já fez, está lá fora já há um tempo, não por isso, mas está lá fora, que ele consegue ter, para ele, financeiramente falando, ele sobrevive porque ele atende o mundo todo, só não vai atender o Brasil, do que ele ficar com o Brasil e o mundo todo se fechar para ele. Mas e um banco, por Chega exemplo, a ser brasileiro, surreal. o Itaú, um Bradesco? Morreu, filho. Ele vai arrumar um jeito lá para fora. Ele vai transferir as atividades lá para fora, porque senão Mas ele morre. o que você chama de transferir? Transferir as atividades. Ele pega o que ele faz? Ele vai lá para fora, abre uma offshore. Fechar as funda agências e aqui? leva para lá. Sim, claro. Você não pode. Está descumprindo. Você vai ficar isolado. Todo mundo sai. Hoje, o capital estrangeiro aqui dentro do Brasil é 90%, pô. Os bancos não operam com dinheiro brasileiro. E aí, nós não temos dinheiro, pô. Mas olha só. Vou mais fundo. Vou mais fundo. Se ele sai aqui, os bancos, saem as empresas, as estatais, o que vai ficar para as empresas grandes? Vai colapsar o Brasil. Só vai ficar as estatais. E as empresas maiores vão sair. E a estatal vai vender para onde? Para quem? Quem vai comprar? Porque a ideia da Magnífica é o seguinte: os Estados Unidos deixa bem claro, se você ajudar, vai ser penalizado junto. Então, além de você penalizar, todo mundo vai se afastar. Tu tá com lepra, pô. Tu pegou lepra. Isso aí. Tu vai ficar aqui dentro, preso dentro de uma caixa, que é o que aconteceu com a Rússia. A Rússia se preparou durante 15 anos para não passar por isso. Entrou numa guerra de merda com a Ucrânia, que é um paísinho de merda, que não tinha nem arma de fogo, que estavam desarmados. Não conseguiu vencer por conta, muito disso, é por conta da parte financeira. Teve que fazer várias tramóias porque ficou isolado. Hoje está lá se aliando ao Putin lá, tentando voltar atrás para poder voltar a viver. Beijou a mão do Trump. Porque entendeu que ia dar merda, que ele ia ficar sem condição financeira nenhuma se continuasse com essa guerra se arrastando. Porque essa guerra da Rússia, a Ucrânia vai ser beneficiada, a Rússia também. A Rússia já está no gargalo. Ela precisa também acabar com essa merda que financeiramente para ela está muito ruim. E aí você pensa o seguinte, o Brasil hoje está se fiando na China. Irã. Só que, se nós pensarmos agora, o Irã acabou de ser destruído lá pelas armas químicas, aquele bombardeio lá deixou um prejuízo gigantesco para ele para se recuperar na economia. Você vai para a China, no mercado imobiliário é fracassado, é uma bolha gigantesca, a ponto do governo ter que bancar o prejuízo que se eles explodirem, eles levam a China e metade da Europa junto com eles. Então, já existe essa situação. E o Brasil está se aliando a quem? Então, assim, a questão é ser irresponsável demais e o pior, que as pessoas que são de esquerda e de direita ficam brigando, e aí tá fazendo isso por causa do Bolsonaro. Esquece, pelo amor de Deus. Eu nem discuto, eu digo, eu vejo as pessoas falarem assim, coitado, no final dessa corda aí vai estar ele lá agarrado, passando por necessidades que ele nem imagina. Então, assim, não dá para você discutir com um cara que não tem conhecimento. E discutir com um cara que tem conhecimento, que é esquerdista, eu tenho um pessoal que eu tenho lá no grupo, o cara é advogado e é esquerdista. Ele fala, doutor, o senhor quer ter razão? Eu tenho razão. Doutor, eu não quero ter razão. Só quero que o senhor me diga que não vai acontecer. Se acontecer, como é que a gente sai disso? Então eu digo para o senhor, eu espero que não aconteça. Mas pode acontecer? Vai acontecer. Pode não, vai acontecer. Você acha que os caras vão esticar a corda a esse vai ponto? Descumprir, já descumpriram. Vai descumprir e vai cortar. Porque não é normal, os Estados Unidos não retrocede. Eles, olha só, lembra que eles falam, eles têm um dilema deles lá, que eles tratam as pessoas assim, né? É um dilema grosseiro, que eu não estou dizendo que nós somos terroristas, mas eles não negociam com terrorista. Eles não negociam com terrorista. Mas não é terrorista, não leia-se. Eles não negociam com ninguém que bate de frente com eles. Isso aí. Não é só terrorista, é ninguém. É? Então, assim, hoje, se você parar para imaginar, porque senão o cara fala assim, pô, o cara tá me chamando de terrorista. Não, eles não negociam com ninguém. Você viu o discurso do Maduro agora, pô, na Venezuela? Durou quanto tempo? O cara peitou o cara, louco, vem me buscar aqui. Mostrou aquele exército de brinquedo que ele achou que tinha. Ele achou que tinha um exército, né? Parecia escoteiro, Mostrou, né? No dia seguinte, pousou uma aeronave russa aqui em Brasília, um avião que está sancionado no mundo todo, pousou em Brasília, não sei por qual motivo, nunca vi. Que loucura. Se fosse com o Bolsonaro ia dar merda, mas com o Lula pode. Pousou lá o avião, dali ele saiu para o exterior com passagem na Venezuela. Só em saber disso, o Maduro vem e fala, olha, eu não quero ser preso, quero fazer um acordo, eu quero ficar refugiado na Rússia. Quando ele percebeu que a estratégia era pegar ele para levar para a Rússia, ele mandou um montão de drones, 5 mil soldados, invadiu lá o Caribe lá com os navios de guerra dele. Acabou, filho.
Agora o cara tá apertado, tá? Vai ficar Porque ruim. o discurso dele era que se ele ousar atacar a Venezuela, nós vamos acabar com a soberania dos Estados Unidos. Ele é um brincalhão, né? Eu até achei que ele fosse... Eu falei, gente, não é possível. É IA, né? Isso Parecia deve ser uma IA, porque não é possível. O cara falar isso em dois... Ó, só 2 aviões dos Estados Unidos já acaba com a Venezuela. Não precisa de mais gente, não. Não precisa mandar nem soldado para lá, não. Já resolve o problema. Então, assim, só que aí nós temos umas situações que eu falo pro pessoal, cara, o povo pediu isso. Você acha que os venezuelanos estão passando um perrengue danado, financeiramente falando, os caras não têm nada para comer, é uma crise de merda lá, porque a economia é uma porcaria. Ainda tem que jogar bomba em cima dos caras, por causa de uma irresponsabilidade de um governo louco. Então, assim, nós temos que entender aqui no Brasil que essa briga que está aí não é Lula sendo patriota, não. É a esquerda e esse pessoal do STF acabando com uma economia no Brasil com esse discurso de ódio contra o Bolsonaro, porque o discurso de ódio é deles, não é do Bolsonaro, não. O Bolsonaro está preso. Ele que está no comando. Ninguém está mandando ele retalhar os Estados Unidos e bater de frente, não, pô. Quem está batendo é ele mesmo. Tanto que ele assumiu o Blitz com esse dever de derrubar os Estados Unidos. Essa é tirar o dólar da moeda principal. Vou derrubar os caras. Cara. Então, assim, a guerra ali, aí quando dá errado, ele, eu sou patriota, Lula tá aqui, tá falando, se é o Bolsonaro ou é o Eduardo Bolsonaro, esquece isso. Ninguém tá fazendo isso. Então ele tá esticando a corda, vai pegar agora a esposa do Alexandre de Moraes. O que tem a ver isso? Não tem nada a ver com o Eduardo Bolsonaro, não tem nada a ver com a Alexandre de Moraes, a esposa dele, não. É que eles descobriram que a esposa dele é advogada do Banco Master, o Banco Master pegou a bandeira da China, exclusivo do cartão da China, e eles querem derrubar aqui o Visa e o Mastercard para entrar com a carteira. Então, eles descobriram o golpe, ela faz parte da engrenagem do Blitz que quer derrubar o dólar, pô. É porque ele tá punindo, pô. Não é porque ela é esposa dele ou porque não tem é Bolsonaro, sentimental, não. Então, assim, o problema todo é que essas informações não chegam para as pessoas. E quando chegam, elas são cabeça dura. Então, assim, eu espero que eu realmente sou brasileiro, não quero que isso aconteça, porque é complicadíssimo acontecer. Você vê pessoas que vocês gostam passando fome, na miséria, porque quando o Collor apreendeu o dinheiro das pessoas em 92, eu vi muita gente entrando com carro, suicidando, jogando carro dentro da agência, desesperado. Isso não é bom para ninguém. Então, eu não quero ter razão, eu quero estar errado. Eu quero estar errado que isso não vai acontecer, que o Lula é o Superman e que as coisas vão andar legal. Mas pelo que eu conheço, pelo que eu estudei, pela cultura dos Estados Unidos, e eu estou vivenciando isso lá, vai ficar muito ruim pra gente. Não, isso é assustador, porque assim, essa questão de dobrar a aposta, isso tem uma hora que, por mais que você queira se vestir de patriota... Ele não vai perder... Os Estados Unidos não vai arregar. Ele não vai perder a moral dele. Países maiores ele não fez isso. O país de primeiro mundo, que tem condições de guerra, por exemplo, uma guerra nuclear que pode contra oferecer ele, alguma coisa, que tem arma. Risco para ele não baixou a cabeça. Vai fazer pro Brasil? Vai baixar pro Brasil, que não é ninguém. 2 estalos, a gente está ferrado. Então, assim, eu vou te falar a você. A questão hoje, você percebe, a China tem entrado devagarzinho aqui. A China pegou, na época da Dilma, pegou a parte da construção naval. Agora mineração pra caramba, vindo uma porrada de carro para cá, várias empresas de automóveis estão inaugurando. Aí quando descobre que está dando emprego, está enfiando a China aqui dentro. Aí mete o cartão, tá, que é a China. Cara, você sabe o que é o comunismo da China? O comunismo da China é terrível, tá? Vai voltar a ser escravo, tá? A falta de liberdade. Vai voltar a ser escravo. E aí tá achando que... Não, porque, chinês e japonês têm a cultura diferente do brasileiro, tá? O que é a cultura diferente? Você sabia que no Japão tem 2 feriados? Um obrigatório e o outro não? No ano. Um é obrigatório, o outro não. E aí, os caras trabalham 365, 63 dias. Não vive. A gente aqui não, cara. A gente aqui não tem esse papo, não. A gente aqui é feriado e ponto facultativo e mais uma sacanagem. Então, assim, a ideia... Os caras estão achando que ser comandado pelo comunismo da Coreia é tranquilo. Vai pra tu ver. Me mostra um país que sofreu... Ali no Brasil não vai ser inédito, não. Isso vem de todos os países que sofreram isso. Rússia sofreu isso, a Cuba. Vê todos os países que sofreram algum tipo de retração dos Estados Unidos. Párea, né? Viraram nada, bicho. Cuba ficou 50 anos sem se relacionar com os Estados Unidos. A sobrevivência dele é droga. Era viver com droga. E o pessoal de lá fugia pra Cuba ou de Cuba? Então... Morria pra poder tentar fugir de lá. Porque não tinha condição. Porque, olha só... Mas as pessoas estão brincando com isso, cara. Tem isso. O brasileiro, nenhum país do mundo... Tem brasileiro que fala assim, se der merda aqui, eu saio daqui e vou pra outro lugar. Não vai não, filho. Não vão receber você. Já estou te adiantando, não vão te receber. E quem tiver vai te devolver. Que loucura. É simples assim. Então, assim, nós temos conversado muito, eu tenho muita preocupação, porque o mês que vem eu tenho que ir lá, né? Eu tenho que ir lá no escritório, porque tem umas reuniões lá, e eu estou preocupado se eu vou conseguir entrar. Que loucura Vocês isso. vão receber a gente. E, pô, eu tenho escritório lá, né? Será que eles vão me receber? Então, é complicado demais, tá? Então, assim, momentos delicados que pessoas com egos querem ganhar a situação e com ego inflado não dá.
Eu estou vendo que a coisa está caminhando para um desatino muito grande. Se nós perdermos a nossa internet, o agronegócio hoje não é mais aquele agro do passado. O agro hoje trabalha com tecnologia, e tecnologia vai ser de qual? Da China, com equipamento chinês. Então, você acha o seguinte, o cara que come rato, barato e gafanhoto vai deixar de comer um filezinho, já que é ele que está deixando tudo aqui, ó. Peraí, cara, a tecnologia é minha, as máquinas são minhas, o alimento agora também é meu. Todo mundo sempre teve olho no Brasil, porque o Brasil é o celeiro do mundo de alimentos. Isso aí. Então, se eu estou te dando a máquina, se eu estou te dando a tecnologia, esse alimento é meu. Eu vou parar de comer rato, bate e gafanhoto, que sobe para você agora o rato, bate e gafanhoto, porque eu vou comer agora a comida. Podendo comer filé mignon? Então, assim, eu espero que isso não aconteça, torço mesmo, mas eu digo a você, está se caminhando para uma tragédia muito grande, mundial, para a Terceira Guerra Mundial é para o Brasil, não é para ninguém não, porque eles estão tudo bem lá fora, somos nós aqui dentro. Vai implodir dentro da gente, porque nós vamos estar olhando tudo acontecer, os ignorantes que vivem levantando bandeira vão sentir na pele o que é passar fome, vendo o seu governante que ele mais amava, comendo do bom e do melhor e viajando, porque o dinheiro desses caras já está tudo lá fora, está tudo planejado, tá? Você vê que não é à toa que a tragédia está anunciada, que o próprio ministro Barroso, que é um cara presidente do STF, tem um montão de tempo para ficar ali, quer sair do STF, quer abdicar da função de ministro. Que ele viu que deu ruim. Para ser embaixador na Europa, porque ele viu que deu ruim, deu muita merda, já deu merda, e que, ó, você vê aquele Joaquim Barbosa, o cara Era uma unanimidade quase no Brasil. brabo demais, saiu também. Por qual motivo? Depois que você está no poder, que você olha por trás do poder e vê que não tem jeito, mete o pé, filho, que deu merda. Todos os ministros, a maioria dos ministros hoje, os grandes políticos hoje, que já foi governador, até prefeito, tá? Quando sai do mandato, vai morar onde? Lá fora. Todo mundo adora o Brasil, mas para ganhar dinheiro. Porque depois que sai da sacanagem, vai para onde? Bora lá fora. Isso aí. Fica olhando, eu adoro o Brasil, vendo ele de longe. É. Igual o planeta Terra. É, eu pego o de foguete, cima. lindo. Tudo azul. Tudo azul, lindo. Então, assim, eu acho que dobrar a aposta contra uma superpotência sem ter nenhum amparo legal, confiando em estratégia de outras pessoas que não têm coragem de bater de frente na pessoa deles, porque seria muito melhor a China bater de frente com os Estados Unidos, ele assumindo a presidência do BRICS. A presidência do BRICS, eu vou assumir a China, Não, mas não vai. superpotência. E aí ele mesmo não bota. Bota um boi de piranha Bota ali. um boi de piranha que acha que vai ser o salvador do mundo para bater de frente com uma moeda que já está estabilizada há anos no mercado. Então, isso não vai dar certo, não. E com declarações como essa, que realmente eu fiquei olhando, eu falei, cara, não é possível. Eu ouvi de novo, falei, Mas o não é Flávio Dino, possível. ele assumiu, né? Ele falou, Comunista, eu né? sou comunista. Ele falou, eu sou comunista. E ele quer implantar o comunismo aqui. Ele falou que é comunista. Então, assim, e aí, sabe qual é a desculpa do pessoal? Ah, mas eu não quero. Entre o comunismo e a ditadura, você viveu o comunismo e a ditadura? Você sabe o que é uma coisa e o que é outra? Você está falando dos militares da época da ditadura, mas você não sabe o que é comunismo. Faz o seguinte. Vai passear na China, fica lá um mês. Depois você me fala o que é comunismo. Se você quer ficar lá no regime. Mas não vai daquele. pra China Pequim bonitona, não. Vai pra China, pros meandros lá. Vai pra Coreia, que se você piscou, o cara manda matar. Você, assim, vai lá pra você ver como é que funciona. Realmente a regra, como é que é. A Cuba de turista é ótima. Então, assim, a ideia dos caras é essa. Os caras acharem que, pô, não, tá tudo bem, tá tudo ruim. E, assim, cara, nós tivemos uma geração muito afetada. Nós fomos afetados pela pandemia, que foi horrível pra gente. Ele deixou a gente 2 anos em casa aí. Veio de onde a pandemia? China. Agora a gente está, de novo, indo para um caminho de brigas, de ficar sancionados mundialmente falando e achar que isso é bom. A gente nem se recuperou de uma tragédia e está entrando em outra. Então, e espero que não aconteça, mas que é um remédio sem volta, é um caminho sem volta. Vai tomar esse remédio amargo aí e vai dar ruim. Difícil. Eu venho conversando aqui no podcast de política que a gente tem aqui com políticos de todas as... E aí não é de direita e de esquerda, com políticos de todas as linhas. E eu vejo muita gente esperançosa, mas eu penso como você. A minha esperança ela tá cada vez pior. E quando eu vejo os caras que estão lá em cima se posicionarem dessa forma, e aí baixando o nível do palavreado, parece que estão cagando pra gente. Eu vi um pessoal conversando comigo hoje, no telefone, eu vi um pessoal conversando, não vou mencionar quem é, mas o cara é empresário, ele tem imóveis aqui, dinheiro no Brasil. Aí eu falei com ele falou assim, cara, faz o seguinte, eu acho que sandice sai pegando teus imóveis, torrando tudo para vender agora, correndo também as coisas. Mas vamos dividir a aposta. Pega teu dinheiro, põe lá fora e deixa os imóveis aqui. Porque você tá com tudo num cesto só. Se der merda, bloqueia tudo. Joga o dinheiro lá fora e fica aqui. E começa a usar o aplicativo lá de fora. Se der errado, se der tudo certinho, você volta com o dinheiro, é fácil. Agora, se der errado, você tá garantido. O dinheiro te salva lá fora e teus imóveis são presos aqui dentro. Então, ele, bom conselho. Então, ele vai seguir para esse conselho a partir de hoje. Ele vai fazer para o banco lá, quer fazer umas operações e ele vai curtir, vai passar para essa situação aí. Mas se você parar para analisar hoje,
Tem cara que vai ser pego e vai dizer assim, pô, fui pego a maioria, porque você sabe que tudo que tem caos, ninguém fala, ninguém avisa, né? Tá vindo pra cá um meteoro que vai destruir o mundo. Quando Ninguém vai já chegou. chegou. Eles não vão te avisar pra não criar pânico e deve ser assim mesmo, deixa a porra rodar. Então, ninguém vai falar se vai bloquear a conta. Se o sistema se apagar, ele apaga. Ninguém vai dizer, vai nos bancos, todo mundo faça fila, vai lá pegar teu dinheirinho pra guardar em casa. Não vai não, filho. Até porque não tem dinheiro pra todo mundo no banco. Até porque o banco também... Não tem dinheiro pra todo mundo. Não, e os bancos vão estar tudo Isso aí. fudido aqui. Se o cara fecha o negócio, a pessoa simplesmente fecha, pum, fechou. Deu apagão, fechou. E aí faz como? Aí a criminalidade aumenta, porque as pessoas precisam comer. As vai doenças ter roubo, psíquicas... tudo. Caos. Aí vira um caos, as pessoas vão se suicidar, as pessoas vão entrar dentro de uma Muita miséria loucura muito isso. grande. Aí as pessoas falam assim, isso não... Aí eu vi um amigo falando, pô, cara, o Congresso não vai deixar isso acontecer. Isso não é assim, não. O Congresso tem que permitir. Cara, o Congresso faz aquilo que é bom para ele, né? Então você vê lá, pô, você pega um cara... Quem vota hoje sem o governo tem uma emenda de 20 milhões. Quem vota com o governo tem 180 milhões. O que você quer votar? Ou contra ou a favor? Com. O cara vai... Você botou os processinhos, estão tudo no STF. Por isso você vai ver que tem coisa que você fala, pô, mas esse cara de direito tá votando. Você vê, o próprio Romário traiu o PL, mas, bicho, vai perceber lá. Ele não traiu o PL. Ele favoreceu a ele, pô. Ele viu lá politicamente falando o que é bom pra ele, não pro povo. Tem coisinha dele lá em cima na mão dos caras. O que é bom pra ele e se salvou. Esse é o problema. Então, assim, cara, infelizmente, não conte que não vai acontecer porque alguém vai vir com uma luz sagrada e vai te salvar, porque não vai. Na hora do voto, ele vai olhar pra ele. Cajado da Justiça. Esquece, só Deus. A gente tá, como sempre, estourado. Mas vamos terminar. Pensa numa história aí, dessas suas histórias de bastidores de audiências. Uma história de alto astral pra gente. Porque, cara, dos outros papos a gente riu muito. Esse papo, a gente tá aqui há mó tempão. E você tá falando, já implantou aqui mais desespero, cara. Já Porque eu falei assim, pô, o Joab é um cara, pô... Positivo, otimista. Né? Eu sou um cara positivo, vou trazer né? um cara, vou jogar aqui, ele vai falar, sabe que ele tá falando, não vai dar nada, não sei o quê, mas você alertou essa questão realmente do que pode vir a ser os bancos fecharem, mas a quantidade de gente desempregada, cara. Muito grande. E você vê entidades, sindicatos apoiando isso é muito louco, cara. Muito grande, muito grande. Mas então... Acaba com uma história boa aí. Agora eu vou contar uma história boa. Que as pessoas sempre me batem com essas histórias boas minhas. Eu não tenho condição de contar essa história. Mas vamos pensar o seguinte. Eu defendi um rapaz, foi o meu primeiro caso na vida. Rodrigo, eu estava no 8º período. Eu era estagiário de direito. Eu tinha a carteira da ordem de estagiário. Você pode advogar se estiver acompanhado de um outro advogado. Então, eu sempre fui aquele cara determinado. No 8º período, eu puxei 2 matérias. Fiz a prova da ordem e passei. Pô, rapidão. Ok? E aí eu tinha que aguardar só chegar desse período, formar e pegar a carteira. Mas eu tinha meio de estagiário. Então, Você já é estagiário? eu já tinha a OAB estagiário, advoga. Eu já tinha um escritório com 2 sócios que eram advogados. Entendi. Quem era o criminalista do escritório? Joe. Eis que vos fala. No 8º período? 8º período. Eu era o advogado. Peguei uma situação de um amigo que me ligou, de um rapaz que estava sendo acusado de roubo. Ele pegava a moto dele e roubava os outros. Roubou um casal. Ok? Bacana. Cobri os honorários, ele pagou, fiz a defesa dele, fomos para a audiência. Audiência, instrução de julgamento. Na instrução, a gente falando, eu pedi para fazer o reconhecimento, os caras não reconheceram ele estava solto, não reconheceu ele, a vítima. Aí eu perguntei para a vítima, né? Falei, deixa eu te fazer uma pergunta, senhor. O que foi levado do senhor? Porque a moto do meu cliente estava no nome dele. Placa no nome dele, olha que coisa maluca, a placa no nome dele, ele com 19 anos de idade, tá? E detalhe, nasceu na casa que mora, até hoje. Ok? Tá. O que foi levado do senhor? Ele foi uma mochila que tinha uma camisa minha, que eu estava na casa da minha namorada, e o meu Nextel. Aí eu parei, olhei, falei, excelência, sem mais perguntas, mas fica aqui uma indagação. Eu vou perguntar assim, cara. Vou perguntar. Só mais uma pergunta, César. Só mais. Eu prometo que é só mais uma. Aí o juiz parou assim, né? Eu chamei a atenção dele, tipo, a dúvida que eu criei uma dúvida ali, né? Uhum. Falei, excelência. Falei, senhor, o senhor pegou, foi esse Nextel que foi roubado, então ele roubou o Nextel? Não, esse aqui foi o outro que eu recebi. Ah, então o senhor tinha um seguro? Sim. Como é que a gente recebe um seguro do Nextel? Tem que fazer um registro de ocorrência e mandar para eles e recebe o Nextel. Falei, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor agora. Esse é o objetivo. O senhor não inventou essa história para poder pegar um registro de ocorrência? Pegou a placa do primeiro infeliz que passou e pediu, não?
Não fiz isso. Não, porque o senhor não conhece o meu cliente, o senhor não reconheceu ele. Botou para reconhecer, o senhor falou que sabia quem era, ele botou, estava sem capacete, sem nada, botou a arma na sua cara, e o senhor simplesmente está dizendo que não conhece ele. Aí o juiz, doutor, eu falei, excelência, só no México acontece isso, no Brasil não acontece isso não. Meu cliente não empresta moto para ninguém, a moto está no nome dele, com placa no nome dele, ele mora na mesma residência, nasceu nessa casa, trabalha na pizzaria, tem 19 anos de idade, é mais fácil. Então ele é burro até dizer chega, porque não é possível. Todo mundo que anotar vai chegar na casa dele. Normalmente as pessoas roubam com carro roubado, com moto roubada. O meu com 19 anos nunca passou na porta da igreja, porque na delegacia ele nunca foi. Cara, que loucura. Então, assim, isso não dá. Aí ele olhou, porra, doutor. Faz sentido. Isso faz sentido. Ô, promotor, eu tô abrindo mão da representação, vou pedir absolvição. Aí eu fiz alegações finais do meu oral, pedi absolvição, o juiz deu a absolvição. Nós saímos. Quando chegou lá fora, meu cliente, doutor, até eu fiquei na dúvida se eu tinha feito. Porra, eu tava feliz. Até eu fiquei na dúvida. Eu falei, porra, cara, toma jeito, cara. Tem 19 anos de idade. Tá fazendo merda, porra. Então, assim, ele ficou tipo assim, o cara, ele tava assaltando com a moto dele, porra. Entendi. Com a placa dele, a moto dele. Só que era muito bizarro. Era tão bizarro que ninguém ia acreditar naquela história. Por quem que você ia acreditar que o cara fez isso? O cara com placa, sem capacete, morando no local, trabalhando. Então, não faz sentido isso. Cara, e aí passou-se os anos. Coitado do dono do E aí passou-se os anos. Agora, em 2024, já recentemente, Natal passado, eu recebo uma mensagem linda no meu telefone. Muito obrigado, um dia o senhor salvou minha vida, o senhor me chamou a atenção, falou que eu tinha que ser homem, que eu tinha que mudar a minha vida, eu tinha 19 anos só, que eu tinha que ser uma pessoa diferente, babá. Eu tô vendo no final, aqui, eu vou mandar para o senhor uma foto, hoje eu fui homenageado aqui na minha empresa, ganhei o cargo mais alto da empresa, não sei o quê, mandou foto com diploma, com tudo. O cara. Caralho, que maneiro isso. 15 anos depois, o cara foi pro caminho certo. Foi pro caminho certo, mudou e me mandou o meu diploma. Aí eu fiquei assim, pensando, se esse rapaz tivesse sido condenado por roubo com 19 anos de idade, não estaria hoje nessa posição, estaria no crime. Ou seja, ele mudou completamente o caminho. Bom, né? Saber que tem, bom. Que tem experiência. Eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, pô, cara, pra mim foi gratificante, porque até ele tava falando, mas eu não sabia quem era. Porque ele telefone não Cuidado com esse negócio aí, de pessoal falando sem você saber quem era. É, perigo. Quando ele mandou a foto, eu achei, quando eu vi a foto e vi o nome, aí identificou. O cara tava mais velho, por 15 anos depois, e o cara realmente... Cara, é bom demais isso. Formou, hoje, inclusive, trabalhando normal, tudo uma família, os 2 filhos dele, tá casado. Mas ele nunca esqueceu essa história. Nunca esqueceu da história. E eu engraçado, quando nós saímos, ele falou comigo, pô, isso não acontece. Aí até eu fiquei na dúvida. Deixa eu ir embora agora, não. Mais uma. Você tá falando aí de esse cara teve uma segunda chance. Isso é uma coisa que me incomoda muito, a falta de segundas chances que a gente tem no nosso país. Em contrapartida, tem crimes que chocam muito e que as pessoas estão aí livres anos depois. Como o Brasil comparando com outros lugares, e como os empresários deveriam agir em relação a quem comete crimes, mas que já cumpriu a sua pena. Eu digo isso com casos mais específicos agora. A gente teve aí os irmãos Cravinho, que mataram junto com a Suzane Richthofen, os pais dela, estão livres. Um deles, que era o namorado dela, ele trabalha ele faz customização de capacete, de motos, falou que é um artista, que é muito bom. Ela tá fazendo artesanato. A gente vê aí a Suzane, que matou o marido, a Matsunaga, que está dirigindo o Uber. Como é que vocês encaram isso? Assim, o Brasil é um país que consegue ressocializar o criminoso, principalmente o homicida? Bom, vamos pensar assim. Nós somos hoje hipócritas, né? Dizer que ressocialização no Brasil ela é efetiva. Não é, né? Não, vamos para a lei. A lei diz que o cara pode fazer, ele pode voltar a ser tecnicamente primário, ele pode se reabilitar depois do crime, tem a condição lá, ele se reabilita e volta para o crime, artigo 92, 93 do Código Penal, salvo engano, mas ele volta a ser tecnicamente primário, depois de 2 anos de tinta pena, e independente do crime dele. Tá? Mas um cara que é estuprador, foi condenado, vai ser sempre estuprador. O cara que matou vai ser sempre o cara que matou. A questão essa ideia de você trazer a pessoa e dar a segunda oportunidade, isso não acontece, Rodrigo. Vou te dizer um exemplo claro. Um cara que cometeu um crime de homicídio, seja de carro,
ou seja, uma arma de fogo, ele é o mesmo homicida para todo mundo porque ele foi condenado, ele está no rol dos culpados. Ok. Beleza? E aquele estigma, dependendo do caso, como a Suzana Ristoff, ela vai carregar para o resto da vida. Ok. Então, a nossa Constituição diz lá, não existe pena de caráter perpétuo. Se não existe pena, não existem seus efeitos. Por que então? Porque ela vai estar sempre sendo lembrada que matou os pais. Ela vai ser sempre processada mentalmente, porque ela já cumpriu a pena. Então, ela está sendo condenada mentalmente todas as vezes que as pessoas lembram do caso. Ok? Então, você acredita em reabilitação se as pessoas estão tanto tempo jogando na sua cara? Não. O Código Civil fala, pena cumprida, no Código, na LEP, pena cumprida, pena esquecida. Você não esquece, porque as pessoas te jogam isso na cara o tempo todo. Então, assim, se você parar, lá no Código Civil fala, o acessório segue o principal. Se morreu o principal, morre o acessório. Tá. Então, morreu a condenação, morreu o processo, morreu o acessório. Também não é isso que acontece. Então, assim, é uma hipocrisia as pessoas começarem a falar que tem a segunda chance. Tem aqueles empresários que entendem que o cara cometeu um erro quando era mais novo, que agora o cara se ressocializou e tá vendo a vida dele de boa. Mas é raro, né? E tem aqueles caras que realmente vão sempre marginalizar. Agora eu te pergunto assim para você. Existe uma teoria que eu vou te apresentar agora que você já conhece desde criança, você e todo mundo está me ouvindo. Teoria da etiquetagem. E aí, olha só que legal. Essa teoria não foi aceita em ordenamento jurídico do mundo, em lugar nenhum. No mundo não foi aceito. Lugar nenhum do mundo aceita a teoria da etiquetagem, mas nós vivenciamos isso com nossos avós, nossos pais, todos os dias. Quer ver? Rodrigo, cuidado. Aquele cara ali foi estuprador. Sim. Você nem quer saber se ele foi realmente estuprador, se eu tenho raiva do cara, quero queimar ele. Já ele botou. Já não vai chegar perto de você nem por reza braba, porque eu já etiquetei o cara. E aí, quando a gente etiqueta o cara, a gente afasta os direitos políticos dele. E aí fica aquela etiquetagem ali. Não, cara, o que eu falo pro pessoal hoje? Eu assisti uma prova para delegado, a prova oral. Foi muito legal essa prova, porque mostrou claramente a teoria da etiquetagem. Ele perguntou assim, candidato, você já passou, está na delegacia do Leblon, 2h da manhã, me chega um gerente de uma rede de supermercado gigante com um cara que estava furtando um saco de biscoito. A PM chegou lá e o gerente, tá? O que você faria? Aí ele, lavrar o auto de prisão em flagrante e instaurar inquérito policial. Tá preso. Pô, cara, você não vai alegar insignificância para um saco de biscoito para uma rede daquela, realmente não fez diferença nenhuma, a bagatela, o crime famélico, o cara tava com fome, nada disso. Não, eu sou dessa. Não, tudo bem, o cara é um cara mais rigoroso. O cara mais rigoroso, tá, tudo bem, um saco de biscoito para ele faz diferença. Ok. Ali permite também, inclusive. Ok. Agora, para você finalizar, nesse mesmo horário, chega a PM com um cara todo furado, com 10 tiros no corpo, agarrado. Chegou o cara lá, o cara tá morto lá. Pô, chegou. A PM lá, o relato que matou o cara. A PM fala que era um traficante. O que você faria? Ele, um auto de resistência e mandaria os PMs embora. Peraí. Um saco de biscoito, você prende e instaura o inquérito. Na PM, você vai fazer um auto de resistência e vai mandar os caras embora. Você não vai querer saber se o cara realmente é traficante, se ele estava trocando tiro com ele. Você não vai investigar. É esse o resultado? Isso é um perigo, doutor, porque para o senhor vale mais um saco de biscoito do que a vida. Então, ou seja, bastou etiquetar dizendo que era um traficante que afastou. E aí, vem isso para o tribunal do júri. Eu falo assim para você no júri, aquele cara ali, chefe de família, ele matou um cara que estava estuprando a filha dele. É uma forma que você... Ele estava matando por você. É um chefe de família. Aí você vai olhar, pô, chefe de família matou o estuprador, pô, ele deu um tiro, matou o cara. Porra, um tiro dá 10. Isso aí. Agora você fala assim, ó, aquele cara tá ali, matou um trabalhador que tem 5 filhos. Marginal, bandido. Joga a chave fora. Então, assim, ou seja, eu só mudei a qualificação. Sabe? Ó, um eu falei que tava matando o estuprador, outro eu falei que matou o chefe de família. Você só mudei, pô. Crime é o mesmo. Crime é o mesmo, homicídio, pô. Então, assim, a questão é que nesse aqui você vai dizer, eu tinha que ter dado uns 10 tiros. Nesse aqui, porra, não tinha que ter dado nem meio. Então, assim, a questão é, basta etiquetar. Quando você etiqueta a pessoa, acabou o problema. Você afasta os direitos políticos dela. Você lembra que os Estados Unidos, falando sobre guerra, ele estava atacando lá o Iraque, aí falou que tinha o quê? Tem armamento, botou os caras... Hoje, se você vê um cara, um muçulmano de branco, deixando uma mochila, tu corre. Por quê? Isso foi uma teoria da etiquetagem. Etiquetaram eles que eles eram terroristas que explodiam todo mundo. Todo cara que andava de mochila explode os outros. Isso aí. O que aconteceu? Invadiram o Iraque, pegaram Saddam Hussein e a família, levaram o tribunal deles lá e mataram os caras. Por quê? Teoria da etiquetagem. Cadê as armas até hoje? Não apareceram, não tem, pô. Então, assim, essa é a questão. A questão que nós estamos vivenciando hoje,
a teoria da etiquetagem cada vez mais forte. Por quê? Com essa fake news, então, agora ficou foda, porque os caras criam uma história, fica aquela história ali, depois tchau. O cara compra aquela história ali. Acabou, bicho. E depois que o cara compra aquela história, ninguém mais muda da cabeça dele. Imagina, você fala assim, ó, Rodrigo, esse cara aqui foi condenado, está sendo investigado e processado por estupro de uma criança de 2 aninhos. Ele foi absolvido. Não houve o crime. Já é estuprador. Você deixa esse rapaz levar a tua filha para o colégio? Nenhuma chance. Por qual motivo? Só pelo que você falou. Olha a teoria da etiquetagem. É. Você acabou de etiquetar o cara. Se você não vai dar... Pô, mas tá provado, não foi ele. Não, mas é melhor não arriscar. Mas o pai e a mãe foram que inventou a história. É, mas vamos não arriscar, não. Cara, então assim, é do ser humano. É. A teoria da etiqueta. Então, a ressocialização, ela não acontece porque não é porque a lei não permite. A lei tem vários mecanismos, tem várias instituições, inclusive, que trabalham para isso acontecer. É o ser humano que não perdoa. É simples assim. Cara, a última, prometo, não vou te prender mais, não. Nunca é a última. Então, ok, essa aí a gente tinha que ter falado. Teve o caso daquele policial que estava na favela, lá em Paraisópolis, que Tomou um tiro no pescoço? tomou um tiro no pescoço. E, curiosamente, 2 ou 3 dias antes, a gente que falou aqui dessa questão que você, quando está armado, de você não hesitar. Que você não pode hesitar. Isso aí. E aí, o caso dele, eu acho que demonstra muito isso. Queria que você falasse não só dessa questão dele de ter hesitado e quase ter vivido a óbito, como também a responsabilidade daquelas pessoas que estavam em volta insuflando a briga e principalmente filmando o que estava acontecendo, que talvez seja o motivo, ao meu ver, que fez com que o policial tivesse hesitado, porque a gente sabe que a gente vive num Brasil hoje, se o policial pega e descarrega um tiro naqueles vagabundos lá, a gente sabe que o policial nessa hora estava ali preso. Então, vamos lá. Vamos entender a situação dele de ter hesitado. Covardemente, os policiais são atacados hoje em serviço o tempo todo, porque se ele usa de força letal, é sempre de forma desproporcional, que as pessoas entendem que foi de forma desproporcional, ele acaba sendo punido, perdendo a carreira dele. Perfeito. Mas vamos pensar assim hoje, racionalmente. Se você for a qualquer meio policial, qualquer um deles, eu nasci numa família de policiais, qualquer meio de policiais, qualquer pessoa que está armada, que anda armado, autorizado, tem uma regra. Pergunta qual é a regra. Qual é a regra principal de quem anda armado? Qual é a regra? Voltar vivo para casa. Essa é a regra número 1, é a regra de ouro. Essa daí é questionável. Se tiver qualquer sinistro, qualquer problema, qualquer situação que envolva risco de vida, é voltar para casa vivo. Então, quando você está com uma arma de fogo e está numa situação daquela que você está no local, as pessoas estão vindo, podem tentar contra a sua vida, você tem que fazer de tudo para se salvar. Então, não tem esse racional, eu vou responder, eu vou perder a minha arma, porque, olha só, ele tomou um tiro no pescoço. Se fosse na cabeça, estava morto. Responde, morto. É melhor responder vivo. Então, mas ele estaria ferrado. Vivo. Já viu ferrado morto? Vivo. Então, assim... Momento que você está sendo atacado por 2 caras, luta corporal com 2 caras, 2 contra 1. Ele poderia, como agente da lei, sacar da arma dele e atirar. Não precisava ser desproporcional, não precisava ser na cabeça dos caras. Mas se ele desse um tiro na perna deles, eles com certeza iam parar, ou se não parasse, ele podia continuar disparando em lugares que ia dar aquele efeito moral, mas os caras iriam parar. O problema dele é que ele atirou e simplesmente ele não atirou. Os caras estavam se agarrando com ele não viu a arma. Por ele ter hesitado, quase morreu, foi ele. Então a questão é a seguinte, a regra de ouro é voltar vivo. E aí, você vai perguntar assim, mas será que ele não atirou porque tinha muita gente dentro da favela e as pessoas poderiam depois atacar ele? Tudo poderia acontecer naquele cenário. A questão é, se ele atira nos 2 e vem mais 2, ele tem que continuar atirando. Ele precisa ficar, qual é a regra de ouro? Se manter vivo. O problema é que se ele entra na favela com várias pessoas entendendo que pode acontecer isso e ele não usa da arma dele, há pouco tempo teve um cara, um sargento da Marinha, entrou numa briga com os caras começaram a tacar pedra nele, ele estava armado, ele hesitou, não atirou. Os caras deram uma pedrada, ele caiu no chão, desacordado, arrebentaram ele, pô. E com a arma dele livre, ele ter morrido com a própria arma. Mas alguém filmou, então, cara. A questão é, quando você está com uma arma de fogo e você não hesita, você está trocando a sua possível liberdade pela sua vida. A questão é ali, o que vale mais a pena? Ficar vivo ou ser morto? Ficar vivo. É ficar vivo, então não pode hesitar. O policial, quando ele estiver numa situação que vê que ele corre risco de vida, ele tem que agir sem hesitar. 1 segundo faz diferença. Eu consigo dar hoje 6 tiros em 5 segundos. Em menos de 5 segundos. Então, 1 segundo faz diferença. Se você está, você morre. Então a questão é essa, ele não poderia ter hesitado. Ele ali, e o pior, agora ele foi promovido
por bravura, porque ele simplesmente tomou um tiro no pescoço. Você está promovendo, ou seja, você está dizendo para as pessoas, se vocês não agirem, vocês podem ser promovidos, se ficar vivo, né? Porque se ficar morto, ninguém é promoção, não tem promoção nenhuma. Vai ser uma dificuldade, inclusive, para os familiares receberem a sua pensão. Então, a questão é, não tem... Ele merece... Se ele matasse os 2 bandidos, ele seria promovido? Por bravura, sim. Deveria ser assim. Porque No Brasil? Tá dentro da favela. Filmando? Não, mas é o que eu tô te falando. Não seria por quê? Porque é antagônico, vou te falar isso, né? Antagônico. Você quer um policial que ande com uma arma que te proteja, mas que não possa disparar a porra da arma para defender a própria vida e a você. Então, assim, a própria defesa, as próprias pessoas que estavam ali estavam excitando. Aí eu vou pra essa parte disso. Todos vão responder, pô. Tinha uma mulher que falava, é morador. Depois, quando ela tirou, foge. Ela responde. Favorecimento, ela responde também, é crime. Ela vai responder por isso. Só que tem um detalhe. Olha que questão de louco, né? O policial, ele tá ali para representar a sociedade. A sociedade é essa que está tratando o cara mal, quando ele tem que usar da força para poder fazer valer o direito do Estado em respeito dessas pessoas de bem, ele é atacado por elas. Eu não tenho dúvida disso, Rodrigo, que o Brasil é dessa forma. Loucura isso. Então, assim, nós estamos vivenciando um momento muito delicado. Que as pessoas fazem isso recorrentemente. Você para analisar e você fala assim, pô, o policial, quer ver uma aberração? Eu vi um policial a usar a arma de fogo dele para se defender, ele estava atirando nas pessoas não, estava atirando no bandido. Uma coisa que você não consegue entender é que quando ele entra numa favela, ele tem 10 pessoas, um agente atirando nele, ele tem 9 chances de errar. O psicológico, ele está levando tiro, está sob fogo. Sim. E as pessoas da favela hoje, elas não saem mais de casa para poder... não se escondem mais, não. Elas saem de casa para filmar. É tão gritante. Ou para atrapalhar a ação. É tão gritante. Eu vi agora há pouco tempo, foi anteontem, num colégio, 2 meninas se matando, dando até tesourada. Eu vi, rapaz. Os meninos estavam filmando. Ou seja, não teve um infeliz. Então, eles respondem. Tá? Olha só, omissão de socorro, você não agir quando deveria e poderia, tá ali. Mas ele não deve sim, pô. São 2 meninas, você estava ali. Se você tem um tempo de ficar com o celular, você podia puxa o cabelo dela ali, a mão. Podia segurar a mão dela, você podia fazer justamente isso, mas não faz. Eles ficam se omitindo porque quer views. Eles querem botar na plataforma. Então, ao meu ver, o delegado deve buscar assim, quem foi que deu publicidade das imagens, todos aqueles que deram publicidade da imagem, que gravou, devem responder. Porque eles foram omissos. Você está vendo ali uma situação dessa, você deve fazer, você deve intervir para poder ajudar. As pessoas querem filmar. Então, assim, ninguém ali da favela estava filmando o policial para poder garantir, preservar ele. Estavam filmando para preservar os vagabundos. Você vê que a distorção da coisa, como é que é grande. E detalhe, o cara estava armado. Então, se o policial morre, para mim é tudo partícipe do crime, porque estavam ali incentivando um criminoso que estava sendo preso, tentando livrar ele, e ele usou da arma para matar o policial. Então, o policial não pode hesitar. Infelizmente, ele não pode hesitar. Ele tem que saber o seguinte: hesitar não significa que ele não vai ter responsabilidade. Vai sentar na frente do tribunal do júri, pode ser reconhecido a legítima defesa, pode não ser reconhecido, mas acima de tudo, está vivo. É melhor ele sentar na frente do júri do que a família dele sentar na frente do caixão, né? O que o pessoal falou, 7 julgando ou 6 carregando, escolhe. Essa frase é pesada, né? É pesada. Aí, que frase boa pra terminar. Cara, que frase boa pra terminar. É melhor 7 julgando do que 6 carregando. Preso sai um dia, morto nunca mais. Só quando aparecer o ressuscitar e trouxer o pessoal arrebatar sua alma. Só saiu uma vez só um. no terceiro dia e esse não vai ter igual. E deixou isso claro, porque ele ressuscitou Lázaro, mas o anjo que ele quis levar daqui, que é o anjo que ele levou pro céu, que lá virou Megatron, ele não deixou morrer, né? Ele levou direto com ele, o Enoque, foi direto, nem morreu. A história do Enoque, ele era amigo de Deus, ele com confidência, eles eram amigos, andavam no deserto juntos, conversando. Deus gostava tanto dele que ele arrebatou Enoque vivo, ele não morreu. E lá ele virou Megatron, que é um dos anjos mais poderosos de Deus hoje. Então, subiu vivo? Subiu vivo. Eu não quero pra você ver que a condição de ressuscitar foi só um. O resto não vai ressuscitar, não. O resto vai ser... É melhor a gente ficar Brincadeiras da parte, é melhor ser jogado por 7 do que carregado por 6. Meu amigo, até a próxima. Daqui a 15 dias a gente está aqui de novo, porque não acabam. Nossos conteúdos aqui, eles não acabam. E para você, é o que a gente falou aqui. Falamos aqui uns 30 casos aqui. E ó, segue lá, né, Rodrigo? Isso aí. Segue lá no Instagram, pô. Fala isso pro pessoal. O pessoal não segue... Fala pra cá. Ó, fala olhando pra Geral cá. Pode. Segue lá, @GeralPod. Joab. Joab Sobrinho, @Joab Sobrinho.
O pessoal curte. Eu tive 4 milhões de acessos agora num E vídeo. não ganhamos seguidores. As pessoas, 10 mil seguidores, 20 mil seguidores. não. Gente, eu tô buscando lá o pessoal, os conteúdos, para que vocês reflitam e cada vez que você Isso compartilha aí. e você curte o canal lá, mas que você também acompanha, Isso. são novos conteúdos para trazer para essa galera melhorar um pouco. Eu falo, pessoal, melhorar pelo menos a discussão no Botequim. Pega o seu Botequim. Se não servir para a sua vida, resolve a discussão no Botequim. Mas a gente está aqui para mostrar para vocês que se divulgarem o trabalho, é legal, a gente continua produzindo conteúdo para que vocês possam ter uma inteligência emocional um pouco melhor. Bora. Obrigado, meu amigo. Junto Gente, sempre. que aula mais uma vez. Tenho certeza que daqui a 15 dias vai chover assunto novamente. Vamos seguir aqui a dica do nosso Dr. Joabs aqui. Se inscreva no canal, se inscreva no Joabs. Vou fazer diferente. Para você não ter papinho furado, durante todo esse conteúdo, você já pode observar aqui, mas isso vai virar um corte. A gente vai deixar aqui as nossas redes sociais o tempo inteiro, full time, para você não falar que você não viu. Beleza? Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima. Daqui a pouco a gente está de volta.